Estou cuidando disso. Já está transmitindo, está online. Eu estou aqui, está bem enquadrado, é isso mesmo? Está tudo 100%? Acho que talvez tenha aqui. Se tu quiser puxar um pouco para lá, pode puxar. Se quiser virar ela assim, ó, para pegar melhor, pode virar. Sim? É, sim. Pode enquadrar como você quiser. Eu vou tentar ficar mais ou menos aqui. Mas o bom Não, é que eu vou para frente ou para trás. Um pouquinho mais pra cá. Quer dizer que uma responsabilidade. Zona de peso aí. Quantos graus, professor? Eu trabalho com 22 sempre. 22, 23. Gustavo, certo, depois. Pode trocar aqui? Campino. Pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando agora mais um Calepino Consciencioso, aula número 38, dia 22 de novembro de 2017, com o tema Formação da Cognópolis Santa Catarina, que foi o tema mais votado ou escolhido aí pelo pessoal da pré-IC. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra poder estar aqui. Eu saí daqui para ir para Foz, eu venho aqui para Florianópolis com uma certa regularidade, mas já faz mais de uma década que eu não faço nenhum tipo de atividade assim para valer, atuando como professor, né? Eventualmente fui em uma ou outra atividade, mas eu quero dizer que é muito bacana ver tanta gente aí das antigas. Existe um pessoal aqui, só de coordenador do IPC antigo, tem aqui, né? Tem o Charleston, você foi coordenador em que época lá, Charleston? 96, 97. 96, 97. Gentil, você foi coordenador também, não foi? Qual foi o teu ano, o teu período? 2002. Temos aqui a Marlene, também foi? 2 vezes. 2 vezes, quais os períodos? Então, o primeiro já até esqueci, mas o segundo começou em 2014 e foi até agora 2017. Agora eu não lembro o primeiro. A Alessandra começou agora? Eu também fui coordenador. O Paulo Nós Maxwell? estamos juntos um período, né? Eu fui de 93 a 97. Então, aí já se... 97 também fui. 97, 93. Então, gente, eu quero dizer, só de coordenador do PC é uma penca, fora os voluntários antigos aí. A Regina, o Carlos, tanta gente aí. Então, quero dizer que é muito bacana estar aqui de volta, né? Quero registrar que nós estamos transmitindo essa aula aqui online, no Facebook. Não temos edição, então vejam bem o que cada um vai falar aqui, né? Porque o que falar vai ficar registrado. A princípio vai ficar a aula gravada lá disponível para quem quiser assistir. Já antecipo que a gente tem milhares de acessos, geralmente, em cada uma dessas aulas. E é isso aí, tá bom? Então, a minha proposta é a seguinte. O Calepino, gente, é uma atividade bem dinâmica, tá? Então, a gente não tem obrigação de pegar esse material aqui e ter que fechar tudo hoje. A gente vai de acordo com o gosto do freguês. Na verdade, é uma conversa, um debate entre a gente.
O ideal seria que todo mundo participasse. É claro que a gente sabe que as primeiras vezes quando a gente faz a atividade fica um pouco centrado em cima da gente, porque é novidade, então, claro, as pessoas vão fazendo perguntas, a gente vai respondendo, mas com o tempo, se a gente vier fazer outros calepinos, eu acho que a gente consegue criar um ambiente onde todo mundo vai falando bastante e a gente consegue avançar bem, né? Mas o que eu quero dizer então é o seguinte, fiquem bem à vontade, conforme vocês forem fazendo as perguntas, a gente vai direcionando. Mas eu gostaria de falar aqui numa primeira parte, apresentar um pouco o que é o calepino conscienciológico, porque eu acho que tem gente que está participando da primeira vez, está caindo de paraquedas, não sabe nem o que é, às vezes nunca ouviu falar nem o que é calepino. A gente aborda alguma coisa, não dá para esgotar o tema, e depois a gente começa a falar do que foi escolhido para a formação do Cognotas, tá? Essa é a dinâmica que a gente adota lá em Foz também. Toda semana o pessoal vota um tema para ser discutido na semana seguinte, a gente vai debatendo o tema num tema de bastante abertismo. Existe uma função bem importante no calepino, que é o anotador oficial, que vai ser... A gente vai solicitar para a Adriane Laurentino. Adriane Consegue Laurentino. fazer as anotações, Adriane? Tá. Então, assim, Adriane, o resumo da história é tudo aquilo que for sendo falado, que você achar que é relevante, é o seu critério, o seu gosto. Você vai botando na forma de tópicos. No final, você vai ser a voz da razão e você vai dar um resumo do nosso debate todo. Beleza? Agora, gente, eu quero dizer, antes de começar, o seguinte. Tem uma pessoa que passou a perna em todos nós aqui, que deu uma rasteira em alto nível, que é aquele cidadão que está ali, ó, Paulo Melo. Ele conseguiu fazer um livro que já foi publicado, está sendo lançado agora mês que vem, lá em Foz, dia 16. A gente teve a oportunidade também de fazer o prefácio, nós vamos fazer o talk show, mas eu quero dizer para vocês, essa obra aqui é uma obra diferenciada, tá? Ele, na verdade, eu vou falar com as minhas palavras, tá, Paulo? Qualquer coisa eu puxo a orelha. Mas é o seguinte, ele é um fera na parte de planejamento estratégico. Então, matriz SWOT, balanço de scorecard e tantas outras técnicas. E ele pensou grande, ele pensou assim, por que não pegar as ferramentas do planejamento estratégico e aplicar do ponto de vista multiexistencial das várias vidas? Então ele propõe nessa obra que a pessoa faça um planejamento multiexistencial. Eu tive a oportunidade de sentar algumas vezes com o Paulo e falo para vocês, a evocação, o padrão de energia que essa obra traz é padrão de evoluciólogo, tá? De orientador evolutivo. Então fica a minha indicação, é muito sério. Só pelo fato de pensar nas várias vidas já tem o seu valor. A evocação que essa obra faz. Então, do ponto de vista do auto-revezamento multiexistencial, a gente conhece na Conscienciologia que o livro é fundamental para fazer o auto-revezamento. Esse é um cara que passou a perna em todos nós aqui, Paulo. Eu acho que você é o primeiro autor para valer daqui da região, né? Não é isso? Eu lembro ainda até hoje, César, quando você voltava de Foz, a gente passou acho que alguns anos sem se ver, né? E quando eu falei com você foi sobre o artigo sobre o planejamento estratégico multiexistencial que foi publicado pelo Journal. Perfeito. Eu acho que você foi o pivô da questão, né? Eu lembro que foi em 93, não foi? No simpósio de pesquisa do IPC que você apresentou? Eu acho que foi. Não, eu ia apresentar, não foi porque fugia um pouco do tema, mas isso já tinha acontecido, o artigo ter sido escrito. Né? E foi com o teu apoio, né, com toda essa com esse resgate. Mas você falou um básico aí para chegar lá. Gente, então vamos lá. Vamos começar aqui conversando um pouco sobre o calepino conscienciológico. A palavra calepino é uma palavra um pouco exótica, né? Diferente. Nem todo mundo ouviu falar nessa palavra até hoje, mas ela é uma palavra dicionarizada. Se você olha lá no AIS, você vai ver que essa palavra está lá. Ela tem duas acepções básicas, né? Dois significados. A primeira delas é no sentido de ser um dicionário. E a segunda é no sentido de ser um caderno de anotações de consulta da pessoa. Esse nome ele vem, né, a etimologia vem, a palavra calepina vem do antroponímico Ambrogio dei Conti de Calep, 1440-1510. Monge italiano, autor de um dicionário de latim muito conhecido e utilizado por séculos, traduzido para diversas línguas europeias, que com o tempo tornou-se sinônimo de vocabulário grande. Já antecipo que eu não sou esse cara, Calep, tá? Que às vezes a pessoa vai dizer, não, o César é Calep. Não sou, não, até onde eu sei não sou. Mas o fato então é que esse monge italiano, ele fez na época dele um tipo de dicionário de latim. E é um dicionário que...
cara, tudo bem contigo? Esse é o outro Carlos, é o Carlos Sprenger, eu estava confundindo. Esse é o Carlos Prazer e o Carlos Sprenger. Tem um e-mail teu aqui, ó. Depois a gente fala. Mas, assim, o fato é que esse monge italiano fez esse dicionário em latim e aí começou a ser uma referência, né? Muitas pessoas começaram a usar. E aí eu aproveitava esse dicionário de latim, eu pesquisei bastante, eu vi como é que funcionava. As pessoas meio que pegavam aquele dicionário e começavam a acrescentar outras palavras, não só de latim, de outras línguas e também as suas anotações. Então, por isso que ficou com essa dupla acepção de dicionário, propriamente dito, mas também um caderno de anotações onde a pessoa ia escrevendo tudo aquilo que ela achava que precisava ser registrado, né? Fazendo a translação desse conceito para a conscienciologia, é que a gente propôs o Calepino Conscienciológico, né? que é, portanto, o caderno, um livro de anotações de estudante de conscienciologia, destinado à consulta dentro de uma compilação ordenada, assemelhando-se dessa forma a léxico especializado com fruto de suas pesquisas incessantes, né? Então, na verdade, é o seguinte, todo mundo aqui que é um pouco mais antigo de conscienciologia deve ter o seu livro, né? O seu caderno de anotações, deve anotar nos livros que lê, as suas observações, tem as inspirações dos amparadores, as projeções que a pessoa tem, e o fato é que ela vai registrando tudo isso. Todo esse conjunto de anotações da pessoa é o calepino conscienciológico dela, né? Agora, é claro, qual é o nosso objetivo aqui que está dando destaque a essa ideia? É a pessoa organizar esse acervo de anotações que ela tem, de achados, e dar um foco útil produtivo, né, para isso. Que foi o que a gente procurou fazer com a nossa pesquisa, que eu vou apresentar agora para vocês, né? Eu acho que isso é um item muito sério, porque assim, eu parto do princípio, gente, que dificilmente você precisa de uma pessoa chegar para você e falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. A maioria das pessoas já tem mais ou menos dentro de si uma linha, um norte do que elas acham que tem que fazer, né? E o fato é que todo mundo aqui já teve as suas inspirações de amparadores, as ideias, só que muitas vezes a pessoa escreve lá num livro, faz um campo em CP1, em CP2, e aquilo vai ficando guardado dentro de uma gaveta, ou junto com um monte de folha, fica lá no meio do livro, e você às vezes, um dia, quando você olha, muitas vezes você nem olha mais aquilo, mas quando você olha, olha aquelas anotações, você leva um impacto assim, puxa, eu escrevi só uma década e eu não fiz nada, eu ignorei, eu esqueci, eu nem lembro dessa inspiração que eu tive, né? Então eu acho que o calepino conscienciológico é muito sério por causa disso, porque os amparadores vão dando inspirações, a pessoa vai tendo essas ideias, né? Então, qual é a origem dessa pesquisa nossa? Em 94, o Valdo esteve aqui, ele convidou a gente num curso avançado que ele fez no Banho Norte Palácio Hotel para as pessoas escreverem, ajudarem ele a escrever sobre megapensenes e vocabulários. Eu acredito que a gente deve ter feito esse curso lá, que deve ser dessa época aqui. Aí ele vendeu o peixe, dizendo que megapensene e vocabulário era uma técnica máxima, que se aproximava do conscienciês, que você, mexendo com megapensene, você ia virar um mental som em pessoa, botar uma pilha. Aí a gente começou a colecionar isso. O fato é que eu comecei a juntar megapensenes e com o tempo, depois que eu tinha alguns milhares, eu cheguei à conclusão de que tinham ideias muito boas, frases que não ficavam bem, não se expressavam bem quando você abreviava elas e botava na forma de megapensene. Elas perdiam um pouco da força. Em tese, você pode pegar qualquer frase e botar na forma de megapensene. Megapensene é uma frase com 3 palavras, ok? É uma técnica mental somática para você condensar e ter mais impacto, né? Isso já é usado desde a antiguidade. Se você pega lá, por exemplo, omnia vincit amor, né? O amor vence tudo. É um brocado típico lá da antiguidade, uma frase de 3 palavras que dá um impacto, que traz a ideia. Mas então o que acontece? Eu comecei a observar que nem todas as frases botando dessa forma ficavam boas. Então eu abri um arquivo de frases e comecei a colecionar frases. Aí daqui a pouco eu comecei a observar que tinham frases que eram definições propriamente ditas, existiam frases que eram citações, que é mais comum, existiam frases que eram paradoxos, frases que eram relações, frases que eram inexistências. Havia toda uma vasta gama de tipos de frases. Haviam frases que eram princípios, que regem as especialidades da conscienciologia, e eu fui criando um arquivo específico para cada um. Daqui a pouco eu constatei que tinha ideias muito boas, que na hora que você botava na forma só de uma frase, você também perdia. Aí eu comecei a colecionar raciocínios. Então abri um arquivo sobre ideias, e aí a partir das ideias eu comecei a ver que tinham ideias muito boas sobre determinados temas. Aí eu comecei a abrir um arquivo sobre curso intermissivo, sobre proexis, sobre recognição, sobre diversos temas diferentes. E o fato, então, é que essa pesquisa foi ampliando, né? E teve uma coisa paralela a isso, que é o quê? Em 2003, mais ou menos, o Valdo publicou ali o Homo sapiens reurbanizatus.
E me incomodava profundamente o fato do Valdo, naquela época ele já estava falando de publicar o Neonatos, que depois se transformou em Pacíficos. Mas me incomodava o fato de ele estar lançando um tratado a toda hora e eu não estava com a minha leitura em dia. Eu mal tinha conseguido secar ainda os 700 experimentos. Mal e mal eu pegava para dar uma aula de PC, para não ficar muito atrás. Projeciologia até tinha lido bastante, mas aquilo me incomodava profundamente. E o fato de estar meio desorganizado nesses achados todos. Então, a partir mais ou menos ali de 2003, 2004, eu comecei a levar bem a sério. Em 2005 eu consolidei a aplicação da técnica que está na enciclopédia, que é a técnica do turno intelectual, onde você de fato se organiza para trabalhar com mental soma. Da mesma forma que você vai lá fazer a tarefa energética pessoal TENEPS, você vai fazer a sua tarefa mental somática pessoal. Você começa lá com meia hora, uma hora trabalhando, lendo, estudando, se organizando. Daqui a pouco aquilo começa a virar uma cachaça, você vai ampliando, aumenta para 2 horas, para 3, para 4. E de 2005 para cá, eu consegui estabelecer uma rotina, mais ou menos, de todo dia conseguir dedicar 6 a 7 horas diárias. Esse é um compromisso deu comigo mesmo. Às vezes tem dias que eu chegava a 10 horas, às vezes eu chegava a 14 horas. Mas assim, às vezes eu tinha que dar uma parada, tinha algum projeto, alguma coisa, uma viagem, você dá uma segurada, mas sempre que você pode, você volta para aquele eixo, né? Então eu demorei 1 década, gente, para organizar todo o meu acervo. Quando eu falo todo o meu acervo, são todas as anotações de todos os cursos que eu fiz na Conscienciologia ao longo de 3 décadas. Eu tive a oportunidade de dissecar as 2.263 tertúlias do Valdo. Só as tertúlias que eu estou falando, fora os cursos que ele deu, fora as tertúlias, mini tertúlias, fora outros eventos, outros cursos. E eu dissequei toda a obra da Conscienciologia, né? Então, quando eu falo de secar, não é uma leitura descomprometida, é uma leitura para você extrair tudo e não deixar uma vírgula para trás. Então, eu dissequei todos os tratados e incluí aí também a enciclopédia da Conscienciologia, né? A 6ª edição, no caso, aquela que tem 11 volumes de 800 e poucas páginas. Eu li todas as palavras da enciclopédia, ou seja, tudo que foi publicado até janeiro de 2016, que foi a minha linha de corte, eu dissequei. Aí eu trouxe aqui para vocês, eu vou aproveitar para mostrar alguma coisa da pesquisa. Gente, qualquer coisa vocês vão perguntando. Eu não vou ficar trazendo isso aqui se for fazer outros qualificados, então meio que eu estou aproveitando agora. Isso aqui é pesado, material chato de trazer, mas isso aqui, por exemplo, é 700 experimentos. Então, se vocês olharem aqui os meus 700 experimentos, vocês vão ver que é dentro de uma linha onde a gente vai anotando tudo, usa toda uma codificação, e tudo isso que a gente destaca, a gente vai utilizando nos arquivos, né? E se vocês forem olhar todos os tratados, eles estão dentro dessa linha. Depois, a gente faz todo o referenciamento desse material. Isso aqui são as referências. Ó. Então, aqui você tem todos os arquivos, né? E você tem o lançamento disso tudo nos arquivos raízes, né? Então, hoje, quando eu fechei essa pesquisa em janeiro do ano passado, eu estava com 22.000 páginas escritas, entendeu? Então, foi bastante trabalho para chegar nesse ponto. E tudo referenciado, tudo citado, bastante coisa que a gente fez. Então, de janeiro para cá, do ano passado, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar os arquivos brutos que a gente tem, eu trabalho com 137 arquivos simultâneos. E desses 137, eu tenho 17 que eu considero que são livros brutos prontos. Então, eu comecei a pegar esses arquivos, que já estava com conteúdo lá, e comecei a formatar para fazer livros. E aí começou a sair. Até agora eu tenho 7, até o início do ano que vem eu vou ter mais 2. Eu brinco que eu sou autor de 7 livros, ou daqui a pouco 9, daqui a pouco 10, mas eu não sou autor de livro nenhum, porque eu não publiquei nenhum até agora, ainda estão revisando o primeiro, mas serve para ter uma ideia. Esse aqui, gente, é um livro de definições do professor Valdo, que a gente coletou, são 3.500 definições. Isso aqui é tirado 60% de material oral, de fontes orais, 40% de material escrito. É um livro bem interessante. Esse daqui é o que deu origem a essa atividade, porque a gente apresentou numa tertúlia matinal em março e o pessoal viu que tinha muita ideia e queria conversar a respeito. Esse aqui é o Calepino, propriamente dito. São 1.500 páginas. Isso aqui é um resumo de 30 anos de Conscienciologia. O que eu vi de melhor, de tudo que eu li, de tudo que eu escutei, eu coloquei aqui. Referenciado quando possível. Então tá aqui, sejam bem-vindos aí. Natália, é você? Seja bem-vinda. Que legal. Gente, é tudo gente boa aqui, gente das antigas. Então esse é o Calepino. Esse livro aqui, gente, eu falo que para mim é o livro mais importante, até com uma capa diferente, que esse é um livro que eu fiz para mim, é um livro de um exemplar só. Isso aqui é uma técnica, é a agenda de autopensionização, está na enciclopédia, é para você fazer o aproveitamento útil do seu tempo. Quando você tem alguma ideia que mexe com você, no meu caso, uma ideia que mexia comigo profundamente, eu
lançada nesse arquivo aqui, entendeu? Então é para você aproveitar o seu tempo útil e começar a refletir sobre aquilo que você acha que é mais sério. Então ficou um livro com 700 páginas, tá? Essa aqui é a minha essência, entendeu? Essas aqui são as minhas dificuldades, meus trafores, meus trafares. É uma técnica bem séria. Eu já li esse livro aqui umas 4 vezes. Cada vez que eu leio, é soco na cara e fratura exposta para valer. César, essa tu usa, tu anota para venceres, ideias, e de tempo em tempo tu pega para refletir sobre esse Exatamente tema. isso. Tu faz isso no cotidiano. Eu faço isso no cotidiano. Mas aí você anda com a tua bloquinho e vai anotando. Sim, senhora. Sempre caneta e papel, a gente anota o tempo inteiro. Quem me conheceu lá na Conscienciologia, ao longo de uma década, mais ou menos, eu andava sempre com um livro embaixo do braço, para um lado, para outro. Esse aqui, gente, é um livro que eu escrevi a pedido da Editares, talvez esse aqui seja o primeiro que vai sair. É um livro introdutório de Conscienciologia, é uma palestra antiga do IPC, que a gente deu para mais de 5.000 pessoas, colocada na forma de uma apostilazinha. Eu acho que a grande vantagem dessa obra aqui que eu vejo é que a gente contratou o Pedro Marcelino. Ele fez umas ilustrações bem legais, sabe? De psicossoma, de saída fora do corpo. E esse aqui está na fase já de editoração final. Eles queriam lançar em dezembro ainda. Eu não acho que vai lançar em dezembro, mas vai ser logo depois de você. Isso aqui é um livro muito sério, é o livro das inexistências da Conscienciologia, né? As inexistências da Conscienciologia é um tema de tertúlia, tema de um livro, né? Aqui você tem 5.000 inexistências. Isso aqui é uma técnica mental somática de desassédio avançado, né? A maioria das pessoas, elas erram porque a vida enrola elas, né? Então, a inexistência, ela serve muito para você alinhar a sua pensenidade. No Homo sapiens reurbanizados, o professor Waldo fala de uma técnica, que são as técnicas das negacertivas, que são, na verdade, não são das assertivas através da negação, mas elas são muito fortes, entendeu? Então, por exemplo, não existe conscienciologia sem princípio da descrença. Isso é um exemplo de inexistência. Pode parecer simples, mas por trás de um raciocínio desse, você tem todo um contexto filosófico. Gente, eu estou dando uma pincelada, tá? Isso aqui, cada tema desse aqui dava para... Nós estamos dando uma... Tem um coletivo que se apresentou que está no Facebook com esse tema. Perfeito. Pode passar os 3 minutos aqui, porque eu já apresento aqui. Gente, assim, ó, esse daqui e esse aqui, então a gente contou, tem 1, 2, 3, 4, 5. O 6º é um livro de citações do Waldo. O 7º é um de relações imagéticas, que trabalha com pictogramas, que está pronto. O 8º, que é o que está dando muito trabalho, é um tratado de questões autoconscienciométricas no estilo do conscienciograma. A diferença é que é um pouco mais impactoterápico, é uma linha mais direta, uma abordagem, tipo assim, perguntas do tipo, até quando, por exemplo, quando você vai parar de dar trabalho aos amparadores? Entendeu? E insistir nas suas autocorrupções. Nessa linha de trabalho, né? Então ele estava com quase 15.000, eu dei uma enxugada, veio para 12, agora está em 11, eu quero fechar em 10.000, entendeu? E assim, esses são alguns livros ou alguns arquivos que a gente está trabalhando, né? Mas a ideia é a gente continuar trabalhando, porque, como eu falei, eu tenho 17. Esse daqui é um livro muito sério, gente, que é uma coletânea dos princípios que regem as especialidades da conscienciologia, né? Então, esse aqui é um dos próximos que eu quero mexer. A gente tem aqui, nesses 3 volumes, mais de 20.000 princípios já coletados. Então, da mesma forma que você tem as leis de Newton, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, primeira lei de Newton, você tem dentro das especialidades da conscienciologia, e hoje a gente já trabalha com mais de 1.000 especialidades, você tem princípios que regem as especialidades, né? Você pode pegar qualquer especialidade, por exemplo, proexologia, você pode colocar que toda proex é adaptável, de acordo com contexto, situações. Então, esse é um princípio que rege, o princípio da adaptabilidade proéxica, o princípio dessa especialidade. Então, aqui você tem 20.000 princípios coletados que regem as especialidades já classificadas por especialidade. Esse livro aqui, na minha opinião, quem pegar depois para ler, que eu quero ver se a gente fecha ano que vem, a pessoa vai ter condições de entender como se rege a evolução no cosmos. É bastante pretensioso, tá? Eu já falo, mas é assim, é o que a gente se dedicou durante uma década, tá?
Mas o fato é isso, gente. É uma pesquisa que a gente fez. Eu acho que o objetivo disso aqui não é ficar se gabando e dizendo assim, fiz isso, fiz aquilo, mas é inspirar as pessoas para, tipo assim, levar a sério as anotações que a pessoa tem e saber, posso chegar lá, posso organizar, posso ir por aqui, por ali. Na prática, você começa, você não sabe direito onde vai dar. Se eu dissesse para vocês que quando eu comecei a coletar a Mega Tencent há 20 anos atrás, eu achava que ia chegar nesse nível, eu não achava. Mas é que vai virando uma cachaça, você vai se organizando, os fatos orientam a pesquisa, você vai vendo para onde vai, e daqui a pouco aquilo vai desmembrando, vai abrindo, quando você vê, você está com um arcabouço, um cabedal, uma visão de conjunto diferenciada. E na pior das hipóteses, você vai estar meio fera, porque você vai ter lido muito e você vai ter uma visão de conjunto da conscienciologia que poucas pessoas têm. Acho que é isso aí, a síntese é essa. Eu dei uma corrida, tá? Para apresentar aquela equipe. Mas assim, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Eu acelerei muito, ficou alguma... E aí, conforme for, a gente parte para a formação. Mas só quero para ficar com a consciência tranquila, porque eu falo rápido e quando eu tenho conteúdo para passar, eu falo mais rápido ainda, então... Fala aí, Paulo. Isso é uma coisa que eu observei, eu acho que seria muito relevante, quer dizer, além de todo esse conteúdo, né? É o processo de chegar a isso, ou seja, é o processo de você realizar alguma coisa parecida, né, desde o início. Ou seja, ensinar os alunos iniciantes do PC essa perspectiva de anotação, essa perspectiva de compilação, de modo que ele não chegue depois de 10 anos de conscienciologia, podia ter anotado tudo isso aí. Esse processo, então, como um processo de conhecimento, de ensinamento. Eu acho que cada um tem que estabelecer a sua linha de trabalho, Paulo, mas eu concordo contigo. Dá para fazer um curso só sobre isso, explicar a metodologia que a gente usou e pode ser útil, né? A pessoa não precisa seguir, mas ela pode seguir com inspiração. Serve como inspiração, a pessoa vai... Mas eu acho que o mais sério é isso que eu falei rapidamente. A pessoa tem que levar a sério as inspirações que ela já teve, o investimento dos amparadores e parar, sentar a bunda na cadeira, entendeu? E ficar ali, levar a sério, está fazendo a tarefa todo dia, então faz a sua tarefa mental somática, vai ler, vai estudar e com o tempo ela vai ver que ela vai ter as inspirações, os amparadores vão vir, a pessoa vai começar a ter as ideias e aquilo vai virar uma cachaça e vai se incorporar dentro da rotina dela e quando ela vê, ela começa a não querer mais parar com aquilo. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de me concentrar, devido um pouco à ansiedade. Então, para mim, era um pouco penoso. Eu conseguia ficar 1 hora me concentrando, depois eu dispersava. Aí, com o tempo, eu comecei a ampliar. Aí, eu passei para 2 horas, para 3, para 4. Hoje, se eu precisar sentar e ficar trabalhando 4 horas, eu fico tranquilamente, sem nem me mexer. Mas isso é um problema, porque você tem que mexer com o corpo. Então, hoje eu vejo que o ideal ali é 2 horas, 2 horas e meia, no meu caso. Então, aí eu dou uma parada, vou no banheiro, tomo água e volto. Se deixar, você vai ficando. E eu acho que o segredo é esse, que o Valdo usou durante tanto tempo, que é a técnica do turno intelectual. Então você vai organizar o seu tempo, de madrugada é melhor, você tem menos interferência, você consegue avançar mais, mas também não é todo mundo que consegue trabalhar de madrugada, você tem que ter um pouco de estofo, mas é isso, você se organiza e você chega lá, não tem erro, entendeu? Acho que é isso aí. Você falou em 137 arquivos. 137 arquivos. Quais foram os critérios para começar a abrir os arquivos? Quando eu começava a ver que dentro de um determinado arquivo não cabia mais aquelas ideias que eu estava colocando, enfiando naquele arquivo. Já estava abrindo uma vertente, uma raiz diferente. É mais ou menos assim. Você abre lá um arquivo de frases, aí você começa a lançar as frases. Daqui a pouco você começa a ver, mas tem uma classificação nessas frases, tentando muita frase que é definição. Não vou deixar isso aqui misturado. Então vou criar uma frase de definições, ok? Um arquivo de definições. Aí eu comecei a jogar para lá as definições. Daqui a pouco, tu começa a ver, mas tem um tipo de frase aqui que é inexistência. Não fica legal botar aqui, então abre uma inexistência. Tem paradoxo, paradoxo. Tem princípio, princípio. Tem relações, abre relações. Aí você vai indo. Quando você vê, aquilo expandiu. Daqui a pouco tem raciocínios, isso que eu falei. E daqui a pouco você vê que tem raciocínio, conjunto de raciocínio muito bom sobre determinadas ideias. Aí você pensa o seguinte, puxa, eu podia escrever um livro sobre Proex, podia escrever um livro sobre curso intermissivo, podia escrever um livro sobre tal assunto. Aí você começa a jogar tudo lá. Você não tem, às vezes, clareza, 100% quando você começa, se aquilo que você está fazendo vai estar no rumo certo, 100%. Mas o fato é que você começa a lançar. Vou dar um exemplo. Eu abri um arquivo BS, que seria relativo a uma vida passada minha, ok? Comecei a lançar um monte de coisa lá dentro.
Só que daqui a pouco eu comecei a ver que você tinha o fenômeno da retrocognição, que não era necessariamente as lembranças da minha última vida. Era um conjunto e tinham observações mais genéricas sobre o fenômeno da retrocognição. Ok, vamos abrir um arquivo sobre retrocognição, para compreender esse fenômeno melhor. Aí daqui a pouco eu comecei a ver que você começa a ter lembranças das pessoas que trabalham com você. Você começa, os amparadores começam a permitir, começam a trabalhar com você, você começa a entrar na psicosfera das pessoas. Você não pode ficar jogando tudo isso no mesmo lugar. Aí você tem que abrir um arquivo, que eu abri de mini biografias, onde eu faço um cotejo entre o que a pessoa é hoje e o que a pessoa era no passado. Hoje eu tenho umas 40, 50 mini biografias lá. E daqui a pouco você começa a ter uma parafenomenologia. Um arquivo que eu acho obrigatório, por exemplo, é de experiências parapsíquicas pessoais. Eu chamo de EPP, que é todas as experiências mais top que a gente lança lá, entendeu? Acho que todo mundo aqui, que está mais antigo na conscienciologia, já teve uma experiência, né? Então a pessoa vai lançando isso lá, e aquilo começa a dar uma visão de conjunto para ela. Até para ela valorizar um pouco a autoestima dela, porque, pô, às vezes a gente se acha que a gente é fraquinha, a gente já teve muita experiência. Né? E é bom porque fica lembrando aquilo que a pessoa esqueceu. Agora, eu acho que de todos os arquivos, vou repetir, para mim o mais sério é o das reflexões pessoais da pessoa. E eu cheguei numa finesse que é o seguinte, eu tenho das minhas reflexões pessoais e eu tenho os que eu quero refletir a respeito, que ainda não está bem consolidado, que aí dá origem à aula agenda da autoconscientização. Fiz entender? É uma linha tênue, mas uma coisa é quando você refletiu e você tem um conhecimento consolidado, outra coisa é quando você abre uma outra linha. Com relação àquele dos princípios ali, qual foi a fonte principal desse material? A fonte principal é a leitura, a dissecação de todas as obras da conscienciologia e tudo aquilo que foi falado nos cursos, porque você tem técnicas para você criar esses princípios, entendeu? Fórmulas mentais somáticas. Então, no início eu comecei coletando o que eu achava interessante, mas daqui a pouco você começa a entrar dentro de uma linha de trabalho que você começa a identificar. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para você entender. Muitas das inexistências da conscienciologia são princípios. Eu não estou falando que todas as inexistências são princípios, mas muitas inexistências são princípios. E as inexistências, na verdade, é uma afirmação, só que utilizando o não. É o inverso, né? Trabalha com paradoxo, o antagonismo. Então, na prática é o seguinte, quando você tem uma frase, vou dar uma forma mental somática, sempre que você tem uma frase onde você tem assim, toda, nenhuma, não há, você abre o olho. Ali provavelmente há uma inferência de uma relação dentro de uma especialidade, entendeu? Então aí você começa a coletar por ali, e aí você vai indo, vai ampliando. Agora, se você pegar os tratados do Valdo dedica determinados capítulos especificamente para falar objetivamente dos princípios. Ou mesmo, mini livros dele, tipo o Manual da Proexis, você tem lá as leis da Proexis. Então de lá você já pega uma penca, né? E é isso. Então você vai coletando, vai chupando para dentro, quando você vê, tá com... Eu acho que isso poderia ser bem útil para a questão de cláusulas pétreas e tal, na parte da formação da IC, no caso, hoje que a gente tem. Você está falando do código cosmético, não? Digo até do estatuto mesmo da associação, como é que vai ser os princípios daquela IC, do que ela pretende, né, com o trabalho, dentro da própria especialidade dela. Uma coisa que eu acho que tem que ficar claro aqui é que é o seguinte, isso eu falei já desde a primeira vez que eu entrei da Cognópolis. Todo mundo que está aqui é a primeira geração dessa Cognópolis Santa Catarina. Tá? Na prática, o que vai acontecer? Essa primeira leva, mais da metade vai cair fora, provavelmente. Entendeu? Aí vão ver, depois que passar o vendaval, a azia, vão ver quem é que se sustenta, quem é que fica, entendeu? E aí vem a segunda leva. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, é um pouco experimental. Claro que está se baseando na experiência de Foz, mas não tem como. Vai ter que ser feito muito ajuste, entendeu? Mas eu acho que eu entendi o que você quer falar, acho interessante, é legal. Acho que todo mundo que está aqui tem uma responsabilidade. Então a pessoa pode trazer o seu acervo para cá e começar a contribuir com as suas ideias, né? Acho que essa é a proposta. E aí vocês vão vendo, né? Acho que é isso aí. Beleza? Tá todo mundo bem? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, acho que não. Acho que deu para dar uma visão do que eu falo aqui. Né? Então tá, gente. Vamos falar um pouco aqui agora do propriamente dito debate nosso que a gente queria fazer, que é a formação da Cognópolis Santa Catarina. Tá? Primeiro, deixa eu interromper. Fala aí, antes de você entrar nessa questão aí das perguntas, né? Claro. Deixa eu só tentar entender. Será que você já sabia de alguma informação em relação à Cognópolis
antes de ser divulgado para o pessoal na tertúlia, se você já tinha essa visão que ia sair uma Cognópolis aqui em Florianópolis, ou pegou de surpresa como pegou a gente? Então, assim, ó, o Valdo, ele veio aqui algumas vezes, né? E ele sempre comentava com a gente do potencial que tinha aqui na região, tá certo? Teve uma coisa muito significativa, que foi a primeira palestra que a gente conseguiu botar mais de 1000 pessoas, que foi em 94, que ele falou que pela primeira vez a gente estava conseguindo mexer com o núcleo dos mega sediadores que comandavam aqui a região. E ele falou que esse núcleo, ele era num forte que tem ali embaixo da ponte Esse Luiz, quase embaixo da ponte, ali onde tem o meio corpo de bombeiro ali, entendeu? E ele falou que era muito sério. E ele não tinha, ele tinha ido lá fora do corpo, que tinha um processo lá de um museu de armas, que ele tinha feito assistência. Eu nunca tinha estado lá, nem sei se isso ainda tem lá, se ainda existe esse museu, mas ele falou que era um museu de armas. E o fato é isso, é que aí ele disse que a gente estava conseguindo chegar lá. Então ele entendia que a partir dessa chegada lá, as coisas iriam se abrir. E é claro que a gente sentia em algumas sondagens dele que ele sempre avaliava, né, a possibilidade de botar alguma coisa aqui. Chegou a falar isso para mim algumas vezes, e ele também ele falava o seguinte: César, não vai ser justo com você vai super sobrecarregado, você vai assumir mais coisa. Isso é o que ele falava, tá? Estou abrindo o jogo aqui. Então é isso, o fato que a gente foi lá para Foz. Então, se eu falar para ti que eu fui pego de surpresa, não fui pego de surpresa, não posso dizer isso. Eu acho que Florianópolis é uma equipe já antiga, estruturada, que já fez muito desassédio, já fez muita assistência, e eu acho natural, as coisas progridem, crescem, e é isso aí, né? E aí, claro, teve as conversas que eu tive com ele depois, você está perguntando do antes, né? Então, eu acho que antes é mais ou menos por aí, entendeu? Depois a gente pode comentar algumas coisas, mas eu botei tudo aí, dentro dessa linha, tá? Só uma coisa, o pessoal está perguntando se mudou o dia do Calepino. Não, o dia do Calepino não mudou, a gente está fazendo uma atividade especial aqui na sede da CREIC, né, Cognópolis, Santa Catarina. Essa atividade está sendo feita de forma especial aqui em Florianópolis. A nossa atividade continua domingo, às 5 horas. Nós vamos estar fazendo, inclusive esse domingo agora o debate é sobre assertividade cosmoética, um tema bem difícil, não é fácil não, mas beleza, vamos ver o que sai desse debate. E é isso, aqui na sala tem mais ou menos umas 30 pessoas, eu não sei online tem quantas pessoas aí, Gustavo, mais ou menos umas 10, 15? 27. Então, vocês estão vendo que tem mais ou menos aí umas 70 pessoas assistindo agora no momento. Aí depois, claro, a tendência é chegar a alguns milhares aí. Eu fico impressionado com essa. Eu ainda não sou bem da linha do Facebook, eu estou começando a adaptar agora. Eu fico impressionado, porque assim, antigamente você dava uma palestra para, sei lá, para 10, 20, 30 pessoas, hoje você põe na internet, quando você vê, tá. Você olha lá. Eu me lembro que a primeira vez que a gente lançou, que o pessoal disse que conseguia lá dar conta da nossa internet, em pouco tempo travou ela, tinha, sei lá, centenas de acessos. Daqui a pouco o pessoal estava pedindo para não usar a internet do local lá, porque estava. Então é impressionante, né? Como hoje a tecnologia te permite isso. Né? Ok? Mas, gente, então assim, ó, formação da Cognópolis Santa Catarina. Eu vou aqui, ó, colocar ideias, tá? E assim, ó, aqui é para debater, tá? Qualquer coisa eu posso falar bobagem, vocês, né, a gente vamos conversando, né? Quero dizer, ó, que uma tradição nossa é ter café e bolo ali, chá e biscoito. Então, se alguém ficar meio cansado, vai ali e pega ali a comida, tá? Faz parte, não tem problema nenhum. Durante a aula, vai ali e pega, tá? Mas o que a experiência que tu falou da palestra foi aquela do Clube 12? Isso, do Clube 12, as duas, né? 1.600 pessoas. E 592 pessoas. Na verdade, assinantes foram 1.251 na primeira, 1.492 na segunda. 94 e 95. Mas foi um marco. Se fosse considerar que isso era mais ou menos 1% da população da cidade de Florianópolis, de cada 100 pessoas que moravam em Florianópolis, não estou considerando a grande Florianópolis, o município de Florianópolis, naquela ocasião, 1% da cidade a gente botou lá dentro. Que foi o que todo o trabalho nosso lá, né, Regina? Você estava nessa equipe lá, você sabe o esforço que foi. A gente botou em tudo quanto é lugar, né? A gente Você sempre comentava que tinha um hospital na região aqui do Morro da Lifsk, como ele estava na região, eu estou aqui coisas, não, essa região aqui tem que trabalhar. Sempre quando vem ele tinha esse... chefe, assim, se a gente for falar tudo que o Valdo falou ao longo das vezes que ele veio aqui, a gente fica aqui até amanhã. Mas ele fez a pergunta, eu tentei dar uma direcionada para a questão da Cognópolis. Mas, ó, a primeira coisa que eu queria registrar é sobre o nome, tá? Eu quero dizer
que me incomoda um pouco a questão de Cognópolis e Santa Catarina. Porque eu pensei em religioso, já tem muitos santos. Então, vocês estão em São José, eu sei que vocês estavam pensando em fazer em Santa Maria da Imperatriz, São Bonifácio. Cara, muito santo, muito santo. Florianópolis era Nossa Senhora do Desterro. Então, assim, ó, vamos dar um jeito de tentar achar um nome para mudar esse Solupencense. Eu sei que na falta de um está sendo esse. E a ideia é chegar numa Cognópolis. E talvez o nome da Cognópolis vocês nem consigam definir agora. Talvez vocês consigam definir o nome de uma IC agora, para poder daqui a pouco chegar na Cognópolis. Talvez o nome da Cognópolis tenha relação até com o terreno que vocês vão comprar, com a reurbanização que vai ser feita lá, e vocês vão poder definir o nome. Mas a gente também nesse momento, César, a gente teve semana passada uma dinâmica, né, com os voluntários discutindo o nome da IC, que ainda não foi definido, mas a gente está trabalhando nisso. E a Cognópolis, a gente acha que mais lá adiante ela vai ter a sua identidade, o seu nome. Então não é nem pré-IC Cognópolis Santa Catarina, nem Cognópolis Santa Catarina. A gente está quase chegando no nosso nome de IC. Porque às vezes a gente quer ter tudo na mão, né, quer definir tudo, mas às vezes a gente não está com visão de conjunto ainda. E se a gente não tem aquela inspiração clara do que fazer, por onde caminhar, ok, nós vamos tateando e nós temos que estar aberto a qualquer momento rever e reconfigurar. Né? Porque também incomodou um pouco algumas pessoas perguntam, mas uma IC que se chama Cognópolis. Não, a gente não se chama Cognópolis, a gente não está se apropriando do nome de Cognópolis, né? De momento é uma pré-IC pró-Cognópolis. Mas a gente vai, logo chegamos no nosso nome. Perfeito. Mas, gente, assim, ó, quando a gente fala da formação Cognópolis Santa Catarina, eu acho que é muito sério, muito importante a gente resgatar as inspirações originais que o professor Waldo deu, né, a partir dos amparadores para a formação, porque foi tudo a partir da orientação que ele deu, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui de trazer isso é porque, assim, essa entrevista que nós vamos passar aqui agora, que é 2 minutos de entrevista, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas ela foi a última entrevista que o Waldo deu em vida, nessa vida, né, antes dele dessomar agora, né? Foi a última foi essa. Porque eu saiba foi a última, porque o pessoal estava com dificuldade lá, o Paulo, tinha aquele negócio do consecutivos, né? Então, eu também quero dizer o seguinte, essas perguntas que foram feitas, basicamente, foi vocês que passaram, tinha uma equipe lá de Florianópolis. Eu, a Marlene, a Alessandra e a Bruna, a gente ficou de madrugada lá para fazer essas perguntas. Eu me lembro que vocês estavam lá, vocês não estavam conseguindo direito falar com o Waldo, estava muito atribulado, muita gente, era aquela questão do meio do baile de formatura que o pessoal estava brincando, isso, da consecutivos, do baile lá de gala. E o fato é que, então, aí o povo, a gente pegou lá o Waldo no canto, fizemos essas perguntas. Eu sei que tem uma coisa aqui meio delicada, que é a questão da estrutura do TC, que é uma coisa que vai ser vista a médio e longo prazo, e acho que o objetivo nosso não é entrar nisso agora. Mas qual é o motivo pelo qual eu estou trazendo aqui? É por causa do Mater Pensem. Eu acompanho o Jorge há um tempo e vejo ele conversar e falar alguma coisa, e para mim a orientação que o Waldo passou para mim e o que eu vi ele falar está tudo muito claro da especialidade. Então eu vou botar a minha mão nessa cumbuca, não deveria, mas vou botar a partir do que ele vai falar e vou propor a especialidade, que eu acho que é a especialidade da Cognópolis Santa Catarina. Mas coloca aí e vamos ler junto, quem quiser pode acompanhar, se tiver por acaso baixa o som. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, professor Waldo, existe alguma orientação em relação a prazo? O senhor acha que o grupo já está preparado lá para criar a IC hoje e a Cognópolis, ou é uma coisa mais a médio e longo prazo? Olha, a turma já está preparada para fazer isso. Agora, é lógico que vai ser o início do começo, do princípio, mas já deve começar agora. Estabelecer, por exemplo, prioridades, estabelecer quem é que vai trabalhar, olha os encargos de cada um, as funções, como é que são, criar o departamento se for preciso, pouco a pouco, até assentar tudo. A hora que deslanchar, muita gente vai aparecer. Segunda pergunta, o senhor tem alguma orientação em relação ao Mater Pensem dessa nova IC? Lá, a coisa mais séria que tem é levar a ideia da conscienciologia a fim de evitar os transviamentos do povo. Lá tem muito transviamento na base de tóxico, de dinheiro, de ostentação social e coisas nesse sentido. Por quê? Floripa hoje é um dos focos de processo de turismo e tudo mais.
Tem processo de belicismo também, do pois alcoolismo. Alcoolismo, tudo isso são os toques. Tá bom. Professor Waldo, em relação ao IPC, existe uma estrutura lá do IPC. O senhor acha que, por exemplo, poderia se pleitear que fosse doado uma parte das salas que eles compraram para essa finalidade? Ideal para começar por aí. Faz lá uma requisição, um pedido de doação, seria o caso. Tá bom. Isso tudo seria para melhorar a situação. Tá. Congregar, fazer uma congregação do processo. Tá. Só mais duas. O senhor tem alguma orientação em relação aos amparadores que estão trabalhando lá e como se afinizar melhor com esses amparadores? Foi a pergunta que pediram para fazer. As dicas que já estavam na hora lá foi o Jinxpil. O Jinxpil, tá. E o senhor tem alguma outra orientação para o grupo que eles vão fazer agora um monte de reunião lá para tentar coordenar isso e entrosar? Então, essa é a pergunta final. Ver quais são os voluntários mais predispostos. E vamos em frente, trabalhar com isso. Vai abrir mais o campo do que eles estão pensando. Vai ter jeito. Muito obrigado, professor Waldo. Valeu. Gente, assim, é uma entrevista bem objetiva, né? Curtinha, a partir das perguntas que foram dadas, também o tempo ali tinha toda uma pressão, não dava para mim ficar se conversando demais. Mas assim, ó, para mim o mais sério é que quando ele falou comigo, ele usou essa mesma expressão da questão do desvio, da desviaciologia. E aqui ele reforça e deixa muito claro, porque a pergunta é clara. Alguma orientação em relação a Mater Pensene? A coisa mais séria que tem é levar a ideia da conscienciologia a fim de evitar os transviamentos do povo. Entendeu? E aí ele fala uma série de desvios que acontecem aqui. Tóxico, ostentação social, dinheiro, etc, etc, etc. Então, assim, para mim é muito claro que o Mater Pensene da IC é dentro dessa linha. Né? É claro que, quando você fala desviaciologia, é meio antipático você trabalhar com uma especialidade nosográfica. Então, a sugestão, claro, seria trabalhar com uma especialidade homeostática, que é a antidesviaciologia, ou antidesbiologia. Só para vocês saberem, o professor Waldo, ele cunha essa expressão, eu fiz questão de pegar isso, o verbete é a indução inicial, psicossomatologia. E ele põe na antonimologia da indução inicial, ele coloca antidesbiologia. Antidesbiologia. Então, para mim, se eu fosse dar uma sugestão, eu acho que esse é o Mater Pensene mais sério da Cognópolis. É uma sugestão. Eu submeto aí à apreciação das instâncias superiores. Por quê? Quando me falaram que vocês estão pensando em cognopoliologia, que tem um verbete na enciclopédia, tá, é legal, é bacana, trabalha com o estudo da Cognópolis, mas não é uma coisa específica. Eu entendo que a especialidade, ela atrai. O Mater Pensene atrai a especialidade Mater daquela liceu, daquele conjunto. É assim que eu vejo. Porque assim, na prática em Foz, a gente também trabalha com cognopoliologia. O que vai diferenciar a cognopoliologia de Cognópolis Foz, ou da Cognópolis Pedra Azul, ou da Cognópolis Escambau, da Cognópolis Florianópolis? Então há que vir cá. E o que é muito sério, que eu acho, que é o que é mais assistencial aqui, que vai culminar na Irmãos? Vocês sabem que pode ter o Mater Pensene fundamental e os Mater Pensene derivados, né? Mas assim, o que eu acho que é muito sério? Aqui existe um processo de desvio da proexis muito grande por capricho. Essa é a minha definição, tá? Definição minha de desviaciologia é a ciência que estuda os caprichos. O que é o capricho, basicamente? É você colocar aquilo que não é prioritário como se fosse prioridade. E aí você sai para a apagogia, você sai para o desvio. Você sai fora do prumo, do eixo da estrada que você tinha que ficar, que é a sua proexis, para chegar no completismo existencial. Entendeu? E aqui, gente, é uma fauna e flora de desvios. Então, eu acho que esse requisito do que vai ser o mais assistencial, para mim, é claro que assim, eu estou argumentando e estou botando energia. Você já deve ter debatido um monte isso também. Eu não vou ser aqui, não vou dizer que eu estou descobrindo a pólvora, que eu imagino que vocês já debateram isso. Mas assim, para mim, quando eu olho, eu vejo que é muito clara essa questão, entendeu? Você tem a questão do alcoolismo, que é muito sério aqui, toda essa bobajada, esse idiotismo cultural de Oktoberfest e festas congêneres, né? E o professor Waldo sempre contava o exemplo que a gente foi lá no Oktoberfest, nos fundos lá do pavilhão da Proeb, lá, você tinha uma fila de gente em coma alcoólico. Eu vi isso, entendeu? Então o pessoal bebia demais, era levado, não tinha nem estrutura e ficava todo mundo lá
Quem podia ficava nas macas, talvez hoje já seja diferente, né? E o resto ficava tudo no chão, tomando soro na veia no chão. Entendeu? Era fila de coma alcoólico, tomando glicose na veia. Entendeu? Isso aí é um tipo cultural sério, entendeu? Mas tem processo de tóxico. Aqui tem muita coisa de ostentação. A pessoa acha que para se firmar, ela tem que mostrar que tem poder financeiro. Entendeu? Então isso tudo é muito sério. É tudo fonte de desvio, que são os caprichos. Essa é a maior fonte na minha opinião, de apagogia. Né? Fala aí, Maria. E naquela primeira intertúlia, estava eu com o Samir, ele foi colocando todos esses aspectos que você está fazendo. Inclusive, ele colocou muito mais, assim, ele colocou a questão da superficialidade, ele colocou muito sério a questão de Blumenau, ele colocou a questão de Floripa ser um turismo, população flutuante. Prostituição, um monte de coisa, né? Colocou a questão de... Feudal, ele colocou a questão feudal. De feudos, colocou muito sério a questão ali de jureira internacional. Eu estava na minha mente, jureira internacional. Eu vi como alcoólico geral no Réveillon. Vai lá no Réveillon que tu vê tudo rico, as meninas lindas, tudo caído no chão na lama. Eu fiquei observando um Réveillon lá. Tudo aquela pagada, dinheirão para entrar naquele tudo no chão. Lembrando que ele falou aquele dia, né? Não sei se tu lembra de mais alguma coisa lá. Mas ele foi indo nessa linha. Né? Bem do que ele está falando. Bem do que ele está falando. Então, para mim, assim, quando você tem inspiração dos amparadores, que são as inspirações originais, eu acho que isso é uma coisa muito séria, que tem que ser muito bem pensada. Porque a raiz, o direcionamento inicial que foi dado é esse. É claro que a gente tem muito boa intenção e às vezes a gente reflete, a ideia vai evoluindo, a gente vai ampliando. É inevitável que não trabalhe com a regrexologia. É inevitável que você não ajude a entender melhor o que é cognopoliologia, porque é um ambiente virgem, vocês já vão pegar um monte de vícios ou de erros que foram cometidos e tentar aprimorar para sair aqui no outro patamar. Mas, assim, do ponto de vista assistencial, o que é mais necessário aqui para a sociedade, que para mim é assistência na veia, que tem a pegada para evitar os desvios, porque na hora que você dá uma especialidade dessa, antes de desviologia, a pessoa naturalmente vai perguntar, tá, mas desviar do quê? Aí você vai entrar na praxeologia, você vai dizer, ó, existe uma coisa para nós, que ninguém veio para essa vida aqui, é turismo ao passeio, todo mundo veio em tese com uma programação existencial para fazer, uma missão de vida, aí você vai entrando por aí. Tem um ineditismo também nisso aí. E vocês estão, gente, eu vou repetir para vocês têm uma palavra cunhada pelo Valdo, tá? Tá certo que é uma antonimologia de uma indução, mas tá ali, antidesviologia. Tá aqui a especialidade. Então já tem. Vocês não vão ter que brigar para dizer uma especialidade nova. A especialidade que volta criou na enciclopédia. Então, eu vou dizer. E falo mais. Sabe o que eu acho qual seria uma sugestão de nome para a SCC? Que eu acho que pega na veia? Você tem a questão da desviologia, desviar de alguma coisa. Então você tem um caminho. O caminho é proexis. Então você tem um tema com relação direta que é a retilinearidade pensênica. É isso, é a ortopensenidade. E dentro dessa linha, para mim, eu sempre gostei de radicais gregos. Eu acho que o termo ortos, com TH, é um bom nome. Não estou dizendo que tem que ser esse. Mas acho que se vocês caminharem por aí, vocês vão começar a ter uma linha de repente, uma ideia, né? É um viés que começa a ser estudado, entendeu? Porque aí ser ortos é tipo assim, ortos. É um objetivo, é um alvo. É a direção certa, é o caminho adequado. Agora não vamos me abrir, como diria veja se tem lógica, se tem coerência, veja as energias, acho que é tudo isso aí. O pessoal é para um conjunto de avaliação delas. Entendeu? Mas, ó, já dei até o verbete e já dei a sugestão de nome. Já estou me expulsando aqui. Alguns de nós aqui somos retomadores ideológicos também. Também tivemos desvios na nossa ProEx, e isso também é um ponto interessante para pensar. Você sabe que isso que você está falando, Charles, no Calepino a gente tem uma característica que a pessoa às vezes fala, a gente puxa uma ideia lá da frente, aí volta e vai, porque a gente aqui está conversando. Nós não temos, como eu falei no início, o objetivo de esgotar tudo que está sendo falado aqui. Mas eu quero puxar uma ideia que é da mega fraternidade, que está no material que foi entregue para vocês. É um raciocínio do léxico do Pensar do professor Valdo, na página 169. A mega fraternidade.
A megafraternidade é o princípio que deve reger a Cognópolis. Para haver reaproveitamento pessoal, é preciso examinar o perfil da personalidade. Se você tem determinado problema com uma pessoa, estude essa pessoa e logo esquecerá o problema. E você pode entender as duas realidades simultâneas, a pessoa e o problema, de maneira correta. Aí você vai perguntar, mas qual é a relação disso com o que eu acabei de falar? Para mim, é meio evidente. A gente teve muitos atritos ao longo da história da unidade Florianópolis. Quando eu falo unidade do PC, eu estou entendendo que aqui é um grupo egresso, é tudo meio farinha do mesmo saco. Para você conseguir construir uma Cognópolis, você tem que botar esse princípio da megafraternidade acima de tudo, e você tem que dar um jeito de esquecer um pouco os atritos. É como se fosse uma segunda oportunidade para recomeçar. Para mim é muito claro, tá? Que a Cognópolis é isso. É uma segunda oportunidade. Você agora está numa nova encadernação, numa nova edição sua, você teve contato com a Conscienciologia, você refletiu, você ficou um pouco fora, você voltou, você escreveu seu livro, mas ok, agora estamos num novo momento. No momento sem professor Valdo, que é um momento crítico, um momento onde agora é uma hora crítica de decisão de destino, da gente como grupo saber para que rumo que a gente quer tomar, entendeu? E eu entendo que é nesse contexto que surge a Cognópolis Santa Catarina, que eu não quero mais chamar de Santa Catarina, chama Cognópolis alguma outra coisa, entendeu? Ok? Você entendeu a relação? Acho que isso é muito sério, tem que ser pensado. Às vezes a pessoa, ela passou por traumas e ela ficou doída. E é natural. Se eu falar para vocês que em 30 anos de Conscienciologia eu não passei por dezenas de acariações, um monte de incompreensão, um monte de tapa na cara que eu recebi e dei também, óbvio. Mas o fato é o seguinte, isso vai te deixando mais maduro, no final, como saldo. E você tem que colocar, não adianta depois, na hora que você estiver na frente do evoluciólogo, tomara que seja daqui a 100 anos para todo mundo, mas não vai adiantar depois você chegar lá para ele e ele chegar, porque eu entendo que vai ser mais ou menos assim, tá? A tua conversa com o evoluciólogo. Primeiro é o seguinte, vão ser bem assim, direto. Eu acho que pouca gente vai ter o contato com o evoluciólogo, tá? Só vai ter contato com o evoluciólogo quem realmente se esmerar. Você vai estar tendo contato, a maioria, com o assessor de evoluciólogo. Mas eu imagino que é mais ou menos assim, na hora que você chega lá, não vai ser uma coisa assim, não, aqui está o seu dossiê, você acertou nisso, você não, errou nisso. A pergunta vai ser muito pessoal. E aí, Charleston, o que você achou da sua experiência lá? Como é que você avalia que foi a sua vida? A pessoa vai ter que se rebolar. Não, pois é, eu acho que fui bem, eu fiz isso, fiz aquilo, me dediquei à Conscienciologia, fui professor, fiz isso, fiz aquilo. Né? E aí você vai ter no final uma pergunta meio cretina, que geralmente é aquilo que a pessoa esquece. Tipo assim, e como é que foi a sua relação com a sua mãe, por exemplo? Entendeu? Aí a pessoa vai, tipo assim, levar um impacto que ela não deu o valor adequado. Né? Então, eu acho que é esse tipo de coisa que a pessoa tem que estar preparada. E aí entra mais uma vez uma TPCM da IC, que é exatamente tentar dar um rumo, né? Dar uma adequação. Quanto perdão você fez? Quanto perdão, tudo isso aí. Com relação ao TPCM, seria o antidesviacionismo? Antidesviologia. Mas, você está certo, porque é o seguinte, existe um verbete na enciclopédia chamado desviacionismo, que foi escrito pelo professor Valdo, que eu já vou aproveitar, deixa, e já vou ler aqui para vocês. Pode ser? Aproveitando? Que é o que está ali, desviacionismo. Olha só que bacana o que está dentro do desse Mater PCM. Segunda página, desviacionismo, é o verbete do professor Valdo dentro da proexologia. Tá? Agentes. De acordo com a proexologia, dentre os agentes desviantes mais comuns da proex pessoal devem ser incluídos. Olha só o que vocês estudariam: autocorrupção, poder temporal, fama transitória, sexualismo, egocentrismo adulto, orgulho, injúria, inércia. Olha isso aí, estou com o prato cheio. Mas, chefe, então, voltamos a você. Desviacionismo é um verbete. Então, quando você fala antidesviacionismo, para mim é tudo sinônimo, está tudo certo. Mas continue, qual o raciocínio? Era bem nessa questão, assim, dependendo da região, talvez altere um pouco a demanda do local. Né? Como aqui não é uma Florianópolis, eu entendo assim, coisa
Santa Catarina? Não, mais até que isso. É muito além disso. É além disso. Não é só. Santa Catarina está pensando pequeno. É mais que isso, bem mais que isso. Mas isso também não tem muito a ver com a região que a gente vai procurar diretamente, assim. Claro, aqui a gente vê de tudo um pouco, né? Mas talvez ter uma demanda mais pontual, assistir uma demanda mais pontual não seria mais assertivo, digamos assim. Acho que isso aqui já é uma gama de assistência bastante ampla e muito forte, né? Bem pontual para o que a gente está se propondo hoje aqui em São José. Mas talvez pensando em Cognópolis, o que você acha disso? Eu acho que você está certíssimo. Os fatos orientam a pesquisa. Não há dúvida que você tem uma série de idiotismos culturais aqui na região. Então você vai atuar em várias frentes. Todas essas que a gente citou, a questão do tradicionalismo, que é muito forte, a questão da cultura, né? Cultura não só alemã, mas cultura italiana, cultura portuguesa. Gente, tem um prato cheio aí de um monte de coisa para atuar que você vai mexer conforme for aparecendo. A ideia é permanecer com a cabeça aberta, muito abertismo consciencial, para não fechar as assistências que vão ser evocadas a partir da formação dessa pré-IC, dessa Cognópolis, e aí os fatos orientam a pesquisa, você vai ver o que vai bater na sua porta. Conforme você estiver mais maduro ou não, vai começar a bater uma linha ou outra de assistência. Na prática, isso vai acontecer. Ok? Mas, gente, eu quero chamar a atenção ali, ó. Eu peguei todas as minhas anotações, na época eu conversei com o professor Valdo, outras pessoas me passaram, tem um e-mail aí que o Carlos Sprenger mandou pra gente, de algumas anotações que eu tenho aqui. Eu botei algumas ideias que eu acho também importantes de serem registradas. O Valdo fala que o Linkspil deu orientação, mas havia outros amparadores bem fortes atuando, que é o Espartano e o Hércules Galó. Ok? Esse é um dado importante. Quero dizer que eu já te mandei, né, Jorge, esse material do Linkspil. Eu tinha te mandado isso aqui já há um tempo. Qualquer coisa que eu não achar, fala para mim que eu mando de novo. Tem um pouquinho da historinha dele aqui. O Waldo chegou a conhecer ele. Aqui tem uma foto dele, tá certo, gente? A maioria, muitos dos amparadores são pessoas que o Waldo conheceu ou nessa vida ou em vidas anteriores. Então, aqui é a foto dele, essa daqui. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, ver um pouco a história, fica à vontade, tá? A atuação também vai se dar na frente dos tradicionalismos, alemão, italiano e português, e suas repercussões, que eu acabei de falar. Uma orientação que eu achei interessante, que o local da futura Cognópolis não deve ser comprometido energeticamente, ou deve ser o menos possível. Eu falo isso porque às vezes você chega lá e vê um terreno maravilhoso com uma senzala dentro, um engenho. Aí você acha o máximo, não, vamos reurbanizar na região, vamos fazer assistência. Só que assim, o trabalho que eu dou para os amparadores para fazer esse desassédio, às vezes você tem outro terreno mais fácil de começar que seja mais virgem. Então é uma orientação que não tem mais ficar registrada. E eu acho que outra coisa muito séria de ser colocada, gente, que ele falou, é que isso que nós estamos vendo aqui hoje é o resultado do trabalho de toda uma equipe, né, antecessora, que ralou muito para chegar nesse ponto que está até aqui. Que a tendência, a natureza humana não falha, a tendência dela, às vezes, ela chegar e pegar daquele ponto, às vezes meter o pau em um monte de trabalho que foi feito e achar que aquilo que ela está fazendo é o centro do universo, do cosmos, e ok, ali começa tudo. E não é bem assim. Né? A gente vê aqui um monte de gente antiga aí, prata da casa, que ralou um monte para chegar nesse ponto que a gente está hoje. Eu acho que isso é muito importante. Fazer o reconhecimento. Tinha um trabalho que eles tinham começado um tempo atrás, de fazer o resgate da história, eu acho que isso é muito sério também. E está tudo lá, é só uma questão de devagarzinho começar a resgatar isso. Mas tem muita gente antiga aqui que sabe da história, então vai poder contribuir bastante com isso. É isso, gente. Mas eu queria ouvir o que vocês acham do que eu falei, tem lógica, não tem, é bobagem, não é? Vocês têm algumas outras ideias? Vamos aproveitar e vamos tentar entrar um pouco nisso, se é que é o caso, né? O que vocês acham? Essa questão do tradicionalismo, né, dessa cultura germânica, dessa cultura italiana, cultura portuguesa, né? E, a despeito do tempo, ela continua se firmando, cada vez mais. Quer dizer, esses grupos, eles estão expandindo essa atuação no sentido de manter uma identidade. E esse aqui é um processo de retroalimentação. Isso. Né? Haja vista as festas em Blumenau, as festas italianas, etc. E esses grupos começam a se fechar. Quer dizer, a gente vai ter que atuar diretamente na boca do forno. Né? Já começamos, né, Michel?
Tem o princípio da descrença em alemão e italiano. Sim, só que a gente tem que levar esse cartaz, começar a levar essa ideia lá na boca do... Assim, ó, isso que você está trazendo, Paulo, é uma questão bem complexa, né? Que dá para se conversar muito sobre isso. Eu gosto sempre de avaliar, não numa visão maniqueísta, de 8 ou 80, ou de certo ou errado, ou de que está 100% adequado ou não está 100% adequado. Mas, com certeza, o tradicionalismo, eu entendo que ele é muito mais um idiotismo cultural, muitas vezes, porque ele gera bitola na consciência, ele gera canga do que efetivamente ele contribui. Porque o que é mais sério? Quando você tem ali aquele processo daquelas consciências retroalimentando aquela tradição que elas acham o máximo, muitas vezes elas não têm nem lucidez para aquilo ali, você tem todo um ambiente extrafísico. E aquilo ali se retroalimenta. É o processo da fixação das energias, é o processo do bitolamento das pessoas, que vão ficando bitoladas dentro de uma determinada ideia. E a tendência, o que é? É a pessoa entrar dentro de um grupo. Quando ela vê, ela está com a canga, ela está dentro de um clã, ela está dentro de ela está com uma coleira do ego ali, entendeu? E aquilo se vai indo. Então, a pessoa pode dessomar, aí daqui a pouco ela pertence àquele grupo extrafísico que está retroalimentando aquela condição, e assim vai indo, e vai. O céu é o infinito, entendeu? Só que o que acontece? Que eu acho que é muito sério. Isso tudo está ligado à bolsão de assistência na baratrosfera, entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, de reobexologia, eu entendo que tem tudo a ver, é óbvio, mas a reobexologia ela é secundária, na minha opinião, como a cognopoliciologia. Por quê? Cognopoliologia. Por quê? Porque, por exemplo, você pega a Pedra Azul, você pega a Foz, pega outras cognópolis, elas também não trabalham com a reobex, é óbvio. Ela está lá, está trabalhando, ela está reurbanizando toda a região. Quanta coisa a gente não fez naquela região lá de Foz, desde que a gente chegou lá? Era uma região rural, toda atrapalhada, um monte de problema. Hoje já tem uma estrutura lá. Quando chegou lá, era estrada de chão, né, que o pessoal conhece lá de barro, Catolana. Não é isso, gente? Você que construiu lá a loteca. Então, hoje já tem estrada asfaltada que chega lá. Tá certo que o asfalto está ruim para chegar, mas já é asfaltado. Já é alguma coisa, né? Então, acho que é isso aí. Tudo bem, gente? Se vocês não quiserem, vou avançando aqui. Ok? Geralmente, assim, o Calepinho, as primeiras vezes que a gente faz, fica um pouco... Eu já falei isso, né? Que fica meio assim, você fica meio falando demais. Com o tempo, as pessoas vão criando um clima de amizade, de conhecimento. Daqui a pouco as pessoas começam a falar mais. Posso tirar uma foto disso aqui? Esse material está sendo entregue, precisa levar para casa. Esse é do estilo. Não, pode tirar a foto, tranquilo. Isso é público. Sobre os amparadores ali, tem a questão do espartano, né? Que o Paulo falou que ele veio para abrir caminhos, mas a questão, acho que a gente precisa desenvolver mais para o sistema, para entender mais, se está tendo outras equipes de amparadores ou se ainda continua com... É uma dúvida que eu tenho, né, com o Hércules Galó, que é a questão de bairro, né, de cidade, que ele abriu lá em Caxias do Sul, Caxias. Mas a minha dúvida é assim, será que com o trabalho já aberto, o caminho aberto, vai entrar outra equipe, e se com essa entrada de outra equipe se fixaria esse MATER-PCN, mudaria o MATER-PCN? Assim, vou dar uma opinião, tá? Nós estamos trocando uma ideia aqui. Para mim, o MATER-PCN é muito sério, é muito mais difícil mudar. Posso ser absurdo e dizer que nunca vai mudar, não. Nunca não dá para afirmar. Eu acho muito difícil mudar. Agora, a equipe de amparadores com certeza vai mudar. Essa é a equipe de amparadores que está dando aqui a orientação básica, inicial. O Jinxpil tem um processo de empreendedorismo, de pensar grande, de movimentar recursos, movimentar dinheiro. Eu falo isso porque eu trabalho bem com todos esses três aqui, lá na EC. É bem o meu MATER-PCN nosso, da nossa instituição, da UCC. O Hércules Galó é dentro dessa linha também, de abertura, de cidade, de empreendedorismo. O espartano, existe um detalhe muito sério. O espartano, geralmente entra quando você tem processo de briga de grupo, para ajudar a assentar, entendeu? Quando o Waldo era fera, em usar as palavras. Quando ele fala da requisição para ser feita, ele fala que isso tudo seria para melhorar a situação, congregar, fazer uma congregação do processo, para mim isso aqui é um pedido dos amparadores, para o IPC trabalhar em união, em conjunto com a Cognópolis. Não estou dizendo com isso que há uma desarmonia, há uma desunião, mas eu entendo que isso aqui é um apelo para congregar, para trabalhar junto, entendeu? Quando entra o espartano, para mim é muito claro.
Às vezes nem é tanto intrafísico, às vezes é extrafísico, mas são os grupos. Ele entra para sentar. Eu vou te dizer, sempre que tinha umas acariação meio barra pesada, umas coisas de arrancar toco, muito séria, estava lá o espartano. Entendeu? Ele é especialista nisso, mediação de conflito, de grupo extrafísico. Agora deve ter um vínculo muito grande com a conscienciologia, não é só um amparador. Ah, não, com certeza, Paulo. Porque assim, ó, eu estou falando aqui em relação, primeiro, ao nosso intramuros. Ele entra nessa linha de trabalho. Mas é claro que, olha só, se você está trazendo uma ideia dessa, quer trabalhar com antidesviologia, você está comprando uma briga com o meio mundo, né? Então, você vai ter uma mediação de conflito com todo um grupo extrafísico onde você for assentar com Gnópolis. E aí entra o espartano também para ajudar nisso, entendeu? Aqui tem tudo, gente. Tem processo indígena. Pega um terreno um pouquinho mais para o interior. Esse dia a gente não estava fazendo um loteamento, um terreno que tinha o marco da FUNAI. Não é isso? Então, isso tudo tem, gente. Certo? Tem processo de Umbanda. Processo de Umbanda. Claro. É tudo, né? Aí é uma questão. Ali na questão do espartano, quando naquela minha tertúlia que ele falou assim, que foi assim, teve a apresentação do documentário dele. Então, um dia lá me ajudei 500 pessoas, né? E depois a outra deu 900 pessoas. Aí, nós estávamos em Foz na capacitação de CP2. Mas o pessoal que trabalhou aqui colocou que muita gente antiga foi nesse documentário. Então, aí, quando você coloca assim, e ele falou, o trabalho lá foi supervisionado pelo espartano. Aí eu perguntei para ele, como é que a gente vai agora continuar tendo essa supervisão de trabalho no nível de espartano? Daí, o que a gente pode atribuir assim? Naquele documentário, e agora você falou da questão de congregar, de pessoas do grupo todos formar, naquele documentário também tinha muita gente antiga do IPC. Então, quando você fala do espartano, me veio essa ideia, assim, que realmente pode ter esse caminho também naquele dia. Assim, ó, essa questão da congregação ela é muito séria. Eu acho muito bacana quando eu vejo o coordenador do IPC atual aqui, eu vejo essa intenção, sabe, Alessandra, de unificar da parte aqui também da pré-IC, mas eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento, porque a gente trabalha com variáveis intrafísicas e variáveis extrafísicas. Nosso trabalho não é fácil. Para a pressão aumentar, e ele sequer começou, e entrar sério na relação, entrar ruído, é 2 palitos. Entendeu? Entrar areia, como se fala no angu, né? Então, às vezes, é aquela palavra que foi mal colocada, mal compreendida, as relações vão minando, entendeu? A gente sabe que o PC também trabalha com muita pressão, porque tem muito curso, muita atividade, muita gente. Tem muita gente que estava lá, que vem aqui, então tem leve traz as informações, e vice-versa. Então, tudo isso aí, os coordenadores têm que estar, eu sei que estão atentos, mas isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem com esse foco, entende? Da congregação, da união. Para mim, isso aqui é um apelo dos amparadores, para a gente harmonizar nesse sentido. Para você, nenhuma das duas considerar que a outra vai disputar território, ou vai disputar aluno, ou vai disputar cadastro, vai disputar o que quer que seja. Mas estamos em nome de uma ideia. Porque, na verdade, existe um erro muito grande nosso, às vezes, isso é uma crítica que a gente faz lá no Calipino em relação ao voluntariado geral da Conscienciologia. Às vezes a pessoa entra para ser voluntária de uma determinada IC, e ela esquece que antes dela ser voluntária daquela IC, ela é um voluntário da Conscienciologia. Entendeu? Ela está momentaneamente dentro de uma organização intrafísica, dentro de uma lógica formal, ela está vinculada àquela IC, mas antes disso, o compromisso dela é perante o curso intermissivo. É perante o evoluciólogo lá de plantão, é outra realidade, é uma realidade extrafísica. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil a gente afunilar aqui nessa dimensão. E acho que também é importante, César, extrapolando a condição talvez aqui da região e o histórico, é a questão do momento da conscienciologia. Né? Mais fácil os assediadores segregarem os grupos e a gente entrar nessa pressão. Então, extrapolando a situação daqui, levando para todo o contexto nosso da conscienciologia, né? Então, para a gente ficar bem lúcido quanto a isso, não segregar e se não unir. É isso que você está falando, para mim,
É a nossa realidade lá em Foz. Não pense que a nossa realidade é diferente. Aqui vocês têm basicamente 2 ICs por enquanto, mais ativos. Não volta e meia vem uma ou outra aí, mas na verdade vocês têm 2 mais ativas aqui. Essa que está surgindo e o IPC. Lá em Foz a gente tem 25. O ambiente é mais complexo, entendeu? E o nosso grande desafio é esse, é a união. Existe uma frase que eu falei no congressamento desse ano, de dezembro, quando a gente fez lá o discurso de encerramento, que foi uma frase que o professor Valdo falou para a gente e que me marcou profundamente, simplesinho, até certo ponto bobinho, mas ele fez questão de escrever no papel e me entregar. E ele falava o seguinte, mais ou menos a frase é o seguinte, todos somos intermissivistas. E se somos intermissivistas, ainda somos muito poucos nessa dimensão. A ideia é mais ou menos essa. Então, não há sentido em desunir. Somos todos intermissivistas. Se somos intermissivistas, ainda somos muito poucos nessa dimensão. Se você for comparar com a quantidade de gente que tem no planeta. Então, não tem sentido você desunir. Você tem que unir esforços. Entendeu? E eu acho que essa foi uma das minhas preocupações que ele tinha no final da vida dele, sempre batendo nessa tecla. Porque querendo ou não querendo, ele era o grande amálgama nosso lá, de união. Quando ele sai dessa dimensão e passa a atuar extrafisicamente, ok, de vez em quando a gente percebe ele, está lá, acompanha extrafisicamente, mas não, você não tem mais aquela presença dele energética, fixando com a autoridade moral que ele tem, com a força presencial que ele tem, entendeu? E aí, é claro, há um rearranjo de forças nessa dimensão, né? As melancias começam a se agitar na carroça, né? De uma maneira diferente. Então, esse é um desafio nosso grupal, conseguir manter a união, né? E também, eu penso que se a gente segrega, cada IC está se dedicando mais a uma especialidade. A gente está segregando a ciência também, que vai perder a visão de conjunto, da realidade consciencial. Isso. Porque realmente o que vai trazer riqueza dessa união são as diferentes especialidades. Isso, diferentes abordagens, perfeito. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa compreensão da riqueza, porque antes, tudo bem, só existia uma instituição, né, e abarcava tudo, e é a grande forma de entrar. Mas hoje tem várias ICs especialistas naquele tema, né, naquela senha. Então, se segregar, o que chega vai ter uma visão também, né? Vai ter, claro, conscienciologia, mas não vai ter a mesma força da união de de vários especialistas, pelo menos como eu entendo. Acho que minha percepção é a mesma que a sua. A sensação que eu tenho é o seguinte, você tem muitas ICs, se você for olhar em geral, as ICs trabalham muito, mas devido a exatamente essa necessidade de você firmar aquela especialidade, aquele grupo se dedica muito e acaba ficando meio com uma visão de tatu daquela especialidade, daquela IC. E querendo ou não querendo, quando você tem um ambiente, às vezes, um pouco competitivo, você tem uma situação em que aquela IC ela tem que ser, às vezes, um pouco mais firme, né? Sim, ela tem que se proteger um pouco até com um mecanismo de autopreservação. Né? Quando eu ponho a redoma na semente para proteger... Mas eu acho que agora nós estamos já no século XXI. Então agora é hora de tirar um pouco essas redomas, reduzir um pouco os feudos, e ok, vamos começar a transitar ou se relacionar entre esses feudos para poder construir um projeto maior. E eu entendo, você estava comentando antes aqui de começar a atividade, para mim, uma Cognópolis dessa que está surgindo pode ser uma pedra de toque enorme para exatamente fazer essa congregação. Porque aqui é um território meio neutro, virgem, entendeu? Você consegue todo mundo para botar sua bandeirinha aqui, você não tem vinculação. Às vezes é difícil. Você chega lá e convida um IC para fazer uma atividade dentro de outra, sei lá, tem uma série de senões, de considerações que pode estar botando azeitona no empalo do outro, sei lá o quê. Também dentro da linha da especialidade da antidesbiologia, estudar as razões da segregação de alguns grupos de ICs é tema de estudo do desviacionismo. Claro. Por que determinados grupos se desviaram? Isso que você está falando, Jorge, eu entendo que é uma linha de pesquisa fantástica. Se você for ver, a gente como grupo, isso a Conscienciologia é uma roupagem diferente para ideias muito antigas. Claro que tem muita coisa nova, mas assim, tem muita coisa que já é ultrapassado que eu digo, é coisa antiga com uma roupagem diferente, com uma nova nomenclatura. Uma coisa que me chama muita atenção é o estudo do confucionismo. Quando você pega Confúcio, você vê que o Confúcio, ele ficou durante muito tempo, décadas, dando lá a aula, que eram tertúlias diárias, para uma penca de gente, para dezenas de pessoas que eram seguidores.
falando um monte de ideias que são muitas ideias que a gente fala hoje dentro da Conscienciologia. Na hora que o Confúcio faltou, o que aconteceu? Basicamente, o confucionismo se segregou em 8 vertentes, porque cada uma achava que ela era a vertente a original, a adequada, a certa, e que tinha uma visão de conjunto maior, entendeu? Eu entendo que é esse tipo de erro que a gente deve evitar, entendeu? Quando a gente fala de união. Você perguntou a respeito das suas opiniões, né? Então eu queria falar, expressar, né? Claro, por favor. Primeiro, eu achei muito bom, acho que esse diversionismo, eu acho como especialidade, acho muito adequado, além de abrir o leque, essas coisas que você já colocaram. Não sei se já foi definido, na última reunião não tive. A princípio sim, mas acho que a gente pode rever a partir desse reestudar, porque acho que vale a pena a gente parar, porque a gente sabia que a gente ia trabalhar com essa questão, mas não tínhamos pensado a nível de especialidade. Não, eu estou falando que eu não participei da última questão. Se você olhar a listagem aqui, a enumeração dos itens aqui do diversionismo, é um perfil nosográfico de vários tipos de condição. Sexualismo, forma transitória, egocentrismo adulto, alcoolismo, tudo a ver com a reunião. Mas então, eu achei muito interessante a especialidade e me chamou a atenção isso da congregação, que eu estava pensando nos nomes, né? Estava vendo lá, tinha algumas proposições de nome para aparecer, e eu estava pensando, uma que me chamou muito a atenção era o da Integrare, foi o meu voto pela Integrare, não estou fazendo propaganda, não é nada, só gostei, né? É bom você fazer esses sermões todos, essas considerações, Então, aí eu estava pensando, porque está aberto para proposições, então estava pensando nessa linha também, aí não sei se é grego ou não, mas eu me lembro, e aí, bom, vou resumir, o da congregação me chamou a atenção porque era uma das partes que eu estava pensando da gregariofilia, alguma coisa relacionada com isso, do gregários, né? Mas enfim, algumas coisas em relação por causa até do tema da paranormologia, eu achava que encaixava, mas enfim, é uma ideia. Mas me chamou a atenção isso de você trazer isso agora, o Paulo ter falado, porque um dos poréns que eu pensava a respeito da congregar é que tem um pouco de conotação, pelo menos para mim, de religioso. Então eu achava que talvez não fosse bem congregário, talvez alguma coisa perto disso, gregários. Eu estava pensando, eu achei que isso de ser um apelo dos amparadores, se a congregação, acho até seria um nome interessante para esse, algo relacionado com isso. Chefe, acho que é uma ideia, o grupo aí vai debater, vai conversar. Eu entendo que quando fala congregação, realmente às vezes pode ter um ranço meio religioso nessa palavra. Mas ok, coloca na união de esforços. Na prática, o que acontece? Você não vai conseguir fazer uma Cognópolis aqui. Eu falei isso lá no encontro que teve na Aracê, no Espírito Santo. Você não faz uma Cognópolis com uma IC só. Você obrigatoriamente tem que fazer uma Cognópolis com uma união de ICs. Você tem que ter todo mundo aqui. O ideal é que todo mundo tenha uma representação aqui, uma bandeirinha fincada. Acho que o caminho é por aí. Mas, gente, vou avançar aqui então, ok? Vamos continuar lendo? Eu vou trazendo aqui ideias, mas não estou pedindo para tu falar um pouco mais alto. Opa, é porque eu falei pro lado de cá, às vezes eu acho que o volume ficou... Mas vamos falar aqui mais virado para cá. Às vezes a gente esquece, desculpa aí, gente, nós estamos pegando jeito ainda. Agora nós vamos tirar ideias do arquivo Calepino, que é esse arquivo do livro grande ali, né? Esse arquivo são anotações pessoais baseadas na fala do Valdo, da tertúlia Democracia. Isso aqui só é mais um raciocínio geral, né? Sobre a Cognópolis. Daqui a alguns séculos, nosso curso intermissivo será muito mais avançado. Nossa paraprocedência, que era a baratosférica, vai ficar de comunex evoluída. Vai chegar em um ponto em que vamos gostar demais dessa comunex. Na hora que viermos para a Terra, vamos querer transladar aquela comunex para cá. Estamos tentando fazer um pombal na Cognópolis. Quando tiver mais gente de paraprocedência elevada, vamos ter muito mais ilhas de consciencialidade. Somos pioneiros, mas virá mais gente para fazer isso e tudo vai melhorar. Isso aqui eu coloquei, essa ideia, porque ela está dentro da linha que o professor Valdo falou, de que as coisas vão ampliar, com o tempo vai aparecer mais gente. E basicamente o que a gente veio fazer aqui na Cognópolis é tentar materializar o curso intermissivo nosso aqui. Eu acho que só uma ideia dessa, que pode parecer simples, dá todo um foco de atuação. Você tem que tentar resgatar na sua holomemória quais são as inspirações, quais são as lembranças que você tem no curso intermissivo. Hoje a gente vive numa era de tecnologia.
Então você tem que trabalhar necessariamente com isso, com tudo que for mais de ponta, tudo aquilo que resgatar para a pessoa uma ideia de holopensene de curso intermissivo avançado. Acho que esse é o desafio, entendeu? Só lembrando que aqui em Florianópolis foi o primeiro Congresso Internacional de Medicina Assistencial, o Simvex, em 98. Isso. Nós organizamos. Muito bem lembrado. Vai fazer 20 anos agora em janeiro, né? Muito bem lembrado. A ideia aí do Charleston lá, lembro bem. Lembro bem lá. Do grupo do Finvex lá. Chamou de Finvex. No começo aí, o Finvex não é bom, porque lembra o fim do Invex. Troca para Simvex e sim para Invex. É isso aí. Gente, eu vou avançando aqui, tá? Qualquer coisa vocês vão falando, aí a gente está caminhando aqui para a parte final, nós temos mais uns 20 minutos. Agora, anotações pessoais baseadas na fala do Valdo, da tertúlia e responsabilidade. Uma continuação do raciocínio anterior. Perfeito curso intermissivo não soluciona tudo, é só para encaminhar a pessoa. Ela ainda não fez nada para a gente começar a fazer. O curso da Cognópolis é mais grave do que o curso intermissivo, a rigor. Lá foi o curso introdutório. Aqui você vê para executar a sua programação. Então, essa ideia aqui é a ideia de que, na verdade, a gente às vezes coloca o curso intermissivo como sendo, claro, algo top, avançado, de fato é, mas o nosso desafio é aqui. Aqui é o curso intermissivo na prática, entendeu? É isso aí. Agora, uma ideia que eu acho muito séria para nortear a Cognópolis, também é do Valdo, da terceira impessoalização. Temos de mostrar dentro de um bairro, na Cognópolis, que a democracia pura é possível, a amostra grátis do que pode ser feito em escala maior no futuro. Então, gente, para mim, isso é a bússola. A democracia pura, que foi uma ideia que ele tanto falou no final da vida, dessa vida dele, dessa última vida, é uma coisa que nós temos que aprofundar muito para entender. Porque a democracia pura, ela é um ambiente onde as pessoas manifestam o que elas pensam, você tem um profundo respeito, aplica de fato o binômio de admiração e discordância em relação ao que a outra pessoa fala, e ao mesmo tempo você tem que regular isso, sem fazer o engessamento das ideias. Então esse eu acho que é o grande desafio, entendeu? Aqui em Florianópolis, eu estava comentando antes de começar aqui o Calepino, para mim tem uma característica muito forte aqui, que é a questão do controle, entendeu? Às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com os possíveis assédios. E não que você vai desconsiderar isso, isso é importante, você tem que prestar atenção. Mas você não pode, em nome disso, ficar engessando demais, querer fazer um controle excessivo das coisas, senão você poda a iniciativa, você poda o novo, entendeu? E isso é importantíssimo para uma Cognópolis que está surgindo. Você tem que, às vezes, deixar as coisas surgirem, mesmo você sabendo que, às vezes, tem alguma outra coisa ali que você acha que não está 100% adequado, mas ok, você deixa brotar para aparecer, para as pessoas pegarem mais confiança de participação. Ok, se o negócio aumentar muito, você vai lá e faz eventualmente uma intervenção, se você achar que é o caso. Mas eu acho que não vale a pena, às vezes, ficar podando demais, senão você cerceia, entendeu? E hoje as pessoas estão muito lúcidas, a gente vive numa era de informação. Né? A pessoa, às vezes, para ela achar que ela está sendo cangada ou podada, ela sai a francesa. Dá um exemplo disso. Uma pessoa, por exemplo, vem com uma ideia, ela quer propor um projeto dentro da IC. E a pessoa, o coordenador acha que aquela ideia é totalmente absurda. Só que às vezes ela captou aquela inspiração extrafísica a partir de uma ideia de amparador, ela não captou 100% da inspiração, mas ela captou mais ou menos. Não está adequado, mas o grupo se autorregula e na hora que você começa a desempenhar aquela atividade, vai para o prumo. E você pega o veio assistencial e vai embora. Se você pega antecipadamente e você diz, não, aqui tem a certa errada, você já poda, ok, você evitou até algum probleminha que podia acontecer no início, mas você pode, às vezes, uma assistência maior que está lá na frente. É isso que eu quero chamar a atenção. O meu depoimento que eu posso dar ao longo de 30 anos de conscienciologia é que você tem que, na minha opinião, ser um pouco mais laissez-faire. Não estou dizendo com isso que você vai afrouxar, que você vai ser autocorrupto, que você vai ser anticosmético, não é isso. Mas você tem que soltar um pouco o controle, principalmente quem está na parte da liderança, entendeu? Por quê? Porque as pessoas têm iniciativas, cada um vem com o universo consciencial, cada um tem as suas ideias. Você tem que chegar, às vezes perguntar para a pessoa, escuta, e aí, o que você acha disso, o que você não acha, entendeu? Ouvir mais. E realmente se a pessoa expressar, acolher, não ficar contra. Eu brinco lá no Calepino, que muitas vezes tem muita gente que desvia o binômio de admiração e discordância. A pessoa
aplica o binômio de admiração e discordância da seguinte maneira: eu te admiro até o ponto em que você não discorda de mim. Entendeu? Então isso está tudo errado. Isso está tudo errado. Entendeu? Então, gente, eu chamo a atenção. Eu entendo que isso aqui é um holopensene que às vezes a pessoa nem se dá conta. Mas ela está inserida. Eu disse para ele no começo, não vira igreja. Você sabe, Regina, que isso a gente comenta lá no Calepino, que para mim a conscienciologia hoje, ela vive um momento crítico de destino. Onde eu vou falar uma coisa que eu sei que é forte. Mas assim, nós estamos hoje decidindo se de fato como grupo nós vamos ser uma ciência com C maiúsculo, ou se nós vamos ser um movimento, pode parecer forte, mas sei lá, um movimento gurulátrico, ou uma seita, uma dogma, uma fanatização. A gente tem que a todo momento prestar muita atenção. E outra coisa, não adianta você achar que é o outro. Cabe a todos nós, exercendo mais o nosso espírito crítico, ponderar e evitar que isso aconteça. Porque assim, pode parecer forte o que eu estou falando, mas indícios tem em todas as partes. A gente acabou de fazer um evento muito grande, lá tinha 70 e poucas pessoas presenciais, fóruns online, que é o curso da reciclagem da pensanidade religiosa, o segundo curso lá para isso. Então era um monte de gente e a gente refletiu muito sobre isso. A minha apresentação era evitação das posturas religiosas na CCCI, entendeu? É claro que às vezes a gente tem uma tendência meio simplista, né? De dizer, essa pessoa é da religião, essa pessoa é da monarquia, essa pessoa é da política. E na prática nós somos consciências muito complexas. O nosso histórico multiexistencial, pluriexistencial, holobiográfico, a gente passou em todos esses grupos. Mas não há como negar que às vezes a pessoa está aqui nessa vida e ela está apresentando todas as características típicas de uma vida que ela teve dentro de um processo, por exemplo, religioso, católico. Entendeu? E aí o fato é que ela não mudou nada, ela continua aqui com a postura de freira, a postura de padre. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso eu entendo que é uma coisa que a gente tem que falar, cuidado é exatamente estar atento para conseguir trabalhar com isso. Senão, você pode levar todo o grupo para ter esse tipo de postura, entendeu? É isso aí. Eu acho que o importante é o quanto tu ama. Não... Eu saí do desvio, como o Charles falou, e fui para a vida, ver um monte de coisa. Então, hoje eu penso totalmente diferente. Eu concordo com o Osho, não sei quem concorda, também não me interessa, mas enquanto eu tiver baixo, magro, alto, negro, branco, grupo, religião, eu ainda tenho uma nuvem negra em mim. Não é unidade, não é o todo. Não é universalismo. Não é. Visceral. Não mudei nada, não amei nada. Só brinquei. Agora você sabe que isso que a gente está conversando tem tudo a ver com esse próximo item aqui, que é anotações também pessoais baseadas na fala do Valdo, da terceira bipartição do raciocínio. Ele falou isso muitas vezes. O que precisamos mais na Cognópolis é não pensar mal dos outros. Pensar errado é inocular energias negativas na psicosfera das consciências. Então ele falava seguidamente, quem estava lá e acompanhava, e gente, com isso eu não estou falando que eu quero endeusar o que o Valdo falava, ok? Nós estamos aqui criticando, entendendo o que é necessário, nós estamos trazendo ideias que eu entendo que são ideias importantes para o nosso contexto, do nosso debate. Mas ele sempre falava que o nosso maior problema como grupo era a pseudo-harmonia. Né? E chegou a escrever verbete sobre isso. O que é a pseudo-harmonia? É aquela harmonia que você finge que está tudo bem, mas no fundo você vira a cara para outra pessoa, você apunhala ela pelas costas, você fala mal dela, você pensioniza mal dela, entendeu? Então acho que esse é o nosso grande desafio, eliminar a pseudo-harmonia. E sabe o que é o grande paradoxo que eu vejo nesse raciocínio? É o seguinte: qual é o aporte mais importante que a gente tem nessa vida? Qual é o aporte evolutivo mais importante que nós temos nessa dimensão? Possibilidade de lidar com o algoz? Não. Grupo. São as companhias evolutivas. O aporte mais importante que a gente tem nessa vida são as companhias evolutivas, a oportunidade que a gente está tendo de trabalhar em conjunto com esse grupo de pessoas. Então, olha só como não tem lógica. Se o maior aporte que você tem são as companhias, essa oportunidade que você está tendo, que você não sabe se na próxima você vai ter essa benesse toda. E o maior problema que você tem é a pseudo-harmonia, que é justamente o oposto dessa relação boa, de aproveitar as companhias. É um samba do crioulo doido. Falta lógica, entendeu? Se a gente fosse mais unido, mais da metade dos nossos acessos estaria tudo resolvido. Aliás, eu tenho uma tese. Eu acho que boa parte da nossa proex é isso.
Entendeu? Você rala, para no fundo resgatar aquilo que você acha que você tem que fazer, ficar firme naquilo, evitar esses ruídos te tirarem do caminho, entendeu? E aí entramos de novo na lei de biologia. É isso aí. Ok, gente? Tá dando para acompanhar? Tudo bem aí? Eu vou seguir aqui, tá? César, essa questão que tu estavas falando antes de não virar uma pseudociência e tal, acho que seria não entrar, talvez, na questão, aquilo que a gente falou das ICs terem que sobreviver e tal, cair muito no operacional e deixar a autopesquisa. Acho que se a gente, todos nós, nos dedicássemos mais na autopesquisa, a gente daí não cairia nessa questão de repetir as posturas do passado, né? Porque senão a gente vai parar no que foi escrito pelo professor Waldo, a ciência não vai crescer, né? Ele deixou as sementes, digamos, os pilares, a base. Cabe agora a nós, nos próximos intermissivistas, desenvolver essa ciência, né? Então, acho que a questão de a gente investir na autopesquisa, todos nós dentro do voluntariado, acho que é muito importante. Eu assino embaixo o que você está falando. E quando você fala autopesquisa, é bem nesse sentido, não só ser auto, né, pesquisa, de pesquisar seus trafalhos, é você realmente levar a sério, estudar os tratados, dissecar o conteúdo que existe, criticar, entendeu? Não pontificar um tratado do Waldo. Buscar trazer ideias, né? Porque assim, a gente sabe que tem essas ideias antigas que a gente já sabe desde o passado, mas o professor Waldo, ele foi, digamos, atualizando, dando a última versão sobre aquilo. Agora, se a gente não conseguir continuar dando essas atualizações dos programas, como um programa, um software, ou uma nova versão, a coisa fica parada e aí... Eu sempre comento lá no Calepino que hoje nós estamos com a Conscienciologia versão 3.0, 4.0, vamos supor. Quem acompanha a Conscienciologia por 30 anos tem muito claro que a Conscienciologia que a gente começou há 30 anos atrás não é a que a gente tem hoje. É claro que você tem os princípios basilares permanecidos, como, por exemplo, o princípio da descrença, que isso não tem como mudar, mas muita coisa modificou ao longo desse... E o que acontece? Se você for projetar daqui a 20, 30, 40, 50 anos, a Conscienciologia de hoje não vai ser a Conscienciologia versão 5.0, 6.0, 7.0. E eu acho que o nosso grande desafio é saber situar entre isso sem ficar engessado, sem ficar preso, entendeu? E você está tocando num ponto que foi muito debatido nesse curso da reciclagem das posturas religiosas. Isso que você está falando, Aline, é exatamente a percepção nossa do grupo. Porque o que acontece? Há muito achismo. Há muita gente que acha que conhece Conscienciologia porque fez alguns cursos de Conscienciologia, assistiu algumas tertúlias, acha tudo muito fácil, tudo muito simples e acha que pronto, conhece Conscienciologia. E não conhece praticamente nada. Está começando a conhecer, entendeu? E esse negócio de você estudar a sério te dá uma outra visão. O buraco da Conscienciologia é muito mais embaixo. Isso é que nem a pessoa que acha que vai escrever livro de Conscienciologia sentando na frente do computador, vai dar passividade, sei lá, a inspiração dos amparadores, ou vai acessar o seu curso intermissivo e as ideias vão pular os borbotões. A pessoa vai começar a digitar e pronto, vai surgir um monte de verpom. Não acho que não estamos para isso. A pessoa tem que ralar muito, ela tem que ler muito, ela tem que buscar fontes, inclusive, fora da Conscienciologia. A gente vê nitidamente, por exemplo, livros do racionalismo cristão, onde o professor Waldo fez translação de conceito por 700 experimentos. Tem capítulos que são iguais. Ele faz uma translação de palavras, basicamente. Ok? E são muito interessantes, muito úteis. Então a gente tem que estar aberto, entendeu? Senão é mais ou menos o princípio de que fora da Conscienciologia não tem salvação. E isso está errado. Aí nós estamos exatamente na linha do anti-universalismo, entendeu? O primeiro passo que eu acho bacana é a gente conversar, alinhar, e aí a partir daí a gente começa a avançar. Beleza? Eu queria só fazer uma observação. Fala aí, pegando o link da Aline, que é uma observação bem pontual, que é o seguinte: a gente tende a funilar essa disputa entre Cs, porque a gente vê exatamente a realidade intrafísica de empresa, o lado empresarial, institucional. Né? E aí eu queria acrescentar que dentro das nossas reflexões aqui, até onde a gente conseguiu ir,
A gente percebe que a gente ainda é amador na questão da divulgação do nosso produto, da busca do nosso aluno, do perfil do nosso aluno, né? Então a gente tem ICs com especialidades e produtos diferentes buscando o mesmo perfil de aluno. Isso dentro da modernidade não está correto, entendeu? Você tem ferramentas que você faz a mineração de dados, você vai lá e busca o aluno perfilado do produto, né? Então a gente está dando os primeiros passos nisso. E acho que Foz, né, César, deve viver essa realidade, assim, né? Por causa do mercado, que não deve ser muito grande, 25 ICs concentradas, e aí você tende a afunilar e perde a dimensão extrafísica do trabalho. Agora, por isso que é importante todas essas iniciativas, as mídias sociais, ampliar o público de assistência, essas transmissões via Facebook, YouTube. Nós começamos uma rádio lá, para quem não conhece, entra aí no site semprerci.com.br, é uma rádio AM, é igualzinho a Rádio Guarujá aqui de Floripa, 5.000 watts de potência, filiada à Rede Bandeirantes, é igualzinho, AM. Então nós estamos lá, estamos começando agora com um projeto de televisão, nós vamos ter a TV Cognópolis, vai ser uma TV que vai transmitir pela net, local, e vai ter canal no YouTube, vamos começar a produzir conteúdo, e aí nós vamos ver onde é que nós vamos parar. Agora, Gustavo, tem gente querendo perguntar ou o pessoal está meio mudo, é isso mesmo? O pessoal fez alguns comentários assim, sobre desenvolver o novo Greenvex aqui, o Luiz Fernando de Blumenau. Beleza. E tem bastante gente assim, até que participa bastante aqui presencialmente, que não está, mas... Então são mais ponderações, né? Tanto perguntas. Sim. Beleza. Gente, eu vou avançar aqui. Agora a companhia, um raciocínio da enciclopédia da conscienciologia, interfisiologia. Isso eu já acabei de comentar, que é a questão da valorização das companhias evolutivas, que é o aporte mais importante. Eu nem vou ler, depois vocês leem em casa. Depois ali nós temos o raciocínio cosmopolita. Anotações baseadas na fala do Valdo de uma tertúlia de 2004. Quando não tem o tema, é porque o Valdo nessa época ainda não dava tema para a tertúlia, né? Era uma tertúlia sem tema. Muitas pessoas se comportam como se aqui na Cognópolis fosse aposentadoria. São requisitados para o trabalho e recusam a liderança. Aqui é para trabalhar mais. A pessoa que vem para cá tem que saber que a grupalidade tem que ser desenvolvida, nem que seja no tapa. A pessoa não vem aqui para o doce farniente. Lembrete a quem vai escrever livro. Tem que levar direito com trabalho administrativo. Acho que o resumo dessa ideia aqui que a gente trouxe é que trabalhar mais, eu acho que vale também o mesmo raciocínio para a Cognópolis aqui. Né? Não adianta a pessoa vir para trabalhar na Cognópolis deitada sobre um manto, sobre um leito dos louros dos serviços prestados. Entendeu? É meio assim, dá uma zerada e vamos recomeçar aqui. Nós estamos começando um novo trabalho de abrir picada. Entendeu? Com toda a experiência que a pessoa tem. Isso é bem sério. Porque é muito fácil a pessoa se desviar nisso aqui. Ela começa a achar que era a última bolachinha do pacote e não dá muito certo. Próximo. Anotações pessoais também baseadas na fala do Valdo, tertúlia de 20 de fevereiro de 2005. Não podemos desistir na primeira lufada de vento. Se eventualmente você cai, tem de fazer reerguimento. A maioria da turma aqui na Cognópolis Foz ainda não está no seu limite. Encontra-se muito aquém do limite útil que os amparadores evoluciólogos ainda estão esperando. Acho que isso aqui é uma ideia, gente, da pessoa trabalhar mais com seriedade, de ir mais no seu limite, né, de trabalho. Ela evitar a acomodação, né, e valorizar as iniciativas. Acho que é todo um contexto que a gente vem trazendo ao longo aqui do Calipino. Tá? Eu acho que essa aqui não podemos desistir da primeira almofada de vento. O empreendimento que a gente, como grupo, está se propondo, ele é grande, exige anos, não é uma coisa de um dia para o outro, né? Então, acho que isso aqui é muito importante, porque muitas almofadas de vento vão vir, né? Então, acho que é bem importante a gente estar atento a isso, trabalhar a grupalidade, porque realmente a jornada é longa, né? Então, dentro dessa linha que você está trazendo, Aline, para mim tem uma inspiração que é bem clara, que é o seguinte: um dos maiores desafios da Cognópolis é dar um passo firme de cada vez. E não cair exatamente na desbiologia. Ela tem que ir para antidesbiologia. Porque senão a gente vai cair nos exemplos que a gente tem, vocês sabem, de outras Cognópolis. A pessoa assodadamente vai lá, na boa intenção, compra um terreno, mas que não era bem aquele terreno, aí ele está inadequado, aí depois tem que vender para comprar outro.
Entendeu? Então, é assim, um passo de cada vez, com serenidade, porque é muito fácil a pessoa ficar deslumbrada, né? Ah, vamos ficar na Cognópolis, então vamos sair, vamos achar um terreno, vamos comprar. Peraí, aí você não está nem informado, o grupo não maturou ainda. O que não impede que você vá planilhando e tentando ali fazer uma perscrutação. Ok, pode ser por aqui, pode ser por ali, preço médio de terreno, como é que a gente faz um projeto para levantar o dinheiro para comprar um terreno? Beleza, terreno de X mil metros para poder fazer um condomínio, ok, isso é uma ideia, mas já sair largado para comprar, só se você tiver realmente algo que caia como uma luva, que você sinta os amparadores, sinta energia. Na dúvida, dá uma seguradinha, ninguém vai morrer e vamos pensar para dar o passo firme com o grupo amadurecido. Acho que esse é o desafio. Acho que individualmente e grupalmente, uma coisa de a gente ir trabalhando, né? Cada um nas suas reciclagens e calçando e melhorando, para que a gente consiga realmente chegar lá e materializar, né, o projeto. Isso aí. Gente, a última ideia ali da Axis for Axis é mais uma, depois vocês leem com calma, mas era a questão de que todas as conquistas, grandes conquistas que a gente fez aqui em Florianópolis, foi dentro de uma linha de trabalho de mutirão, sabe? Trabalho em conjunto. Quem conhece aqui a história, as palestras que foram faladas do Valdo, as gincanas que a gente conseguiu lá, que conseguimos dinheiro para comprar uma primeira sala, a outra que a gente ganhou um videocassete, por falta de lucidez, podia ter ganhado um carro, o outro carro que a gente ganhou, que mandou lá para fazer o projeciologia, né? Eu acho que tudo isso aí são coisas que vão dando um senso de pertencimento ao grupo muito sério, entendeu? E, gente, ali no final do arquivo, eu basicamente botei do arquivo de definições, que é o primeiro livro que eu apresentei para vocês, uma série de ideias sobre Cognópolis, definições, e na verdade isso daqui são ideias, né, diferentes sobre Cognópolis, algumas sobre Cognópolis fora, mas eu entendo que se aplicam aqui também, então quem sabe vocês tiram alguma coisa ali interessante. Entendeu? A gente está caminhando para o finalzinho da aula, não sei se alguém queria falar, comentar alguma coisa. Tem uma pergunta aqui da Isoé, ela pergunta como vai ser trabalhar dentro da Cognópolis com os grupos desviacionistas e os grupos bélicos, revoluções, revoltas, guerra do contestado. Quem sabe tu poderias fazer esse cotejo? Só isso, cara? Assim, ó, a primeira coisa é Isoé. Ela é voluntária da Prensa. Isso, Isoé. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, o grupo tem que conversar entre ele para saber se realmente esse caminho aí do estudo, do transviamento, do desvio, é de fato coerente. Ok, a partir do momento que for consolidada essa ideia, beleza, vamos passar para essa análise que você está fazendo aí. Você está trazendo um viés, que é a questão das guerras. Isso é muito sério. O Sul sempre teve essa característica meio separatista, que é essa questão da guerra do contestado, que a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado aqui com esse holopensene. Por quê? Porque é muito fácil a pessoa achar que Florianópolis é o centro do cosmos, do universo, do Mercosul, a melhor cidade, o melhor não sei o quê, o melhor de tudo, do mundo, e com isso ela se isola, entendeu? Então acho que tudo isso aí entra dentro do estudo maior da antidesviologia aqui dessa região. Eu acho que é assim de ser essa aí, dentro do que você está trazendo, para mim. Gente, está todo mundo bem? Foi metralhado demais? Foi muito rápido? Tranquilo, né? Às vezes eu falo um pouco rápido mesmo, mas beleza. Então, gente, com isso a gente está encerrando uma parte do Calepino. Eu agora dou os recados e a gente lê o resumo da história. Beleza? Dentro dos recados, eu queria chamar a atenção do Jornal da Cognópolis desse mês, né? Eu acho que todos já devem ter visto. Saiu uma matéria aqui sobre a pré-IC Estrutura Cognópolis em Santa Catarina. Achei bem bacana isso aqui, conta aqui a história, parabéns para o grupo, está tudo certo. Segunda ideia que eu quero chamar a atenção é o balanço existencial, que está muito bacana em fevereiro, que é sobre amizades evolutivas. A gente vai estar dando lá, fazendo uma apresentação, nós vamos falar a nossa hipótese de timeline holobiográfica, uma inter-relação grupo kármica, minha e da Fernanda. Eu já abri num curso da Consecutivos uma série, todo um cortejo de vidas, mas esse daqui é a primeira vez que nós vamos fazer eu e a Fê. É uma ideia interessante. Não sei o que vai sair disso aí, mas beleza. Outra ideia que eu quero passar para vocês, bem séria, quem conviveu com o professor Valdo, que achar que tem algum exemplo dele que pode ser usado como inspiração ou exemplo de vida para outras pessoas, a gente está encabeçando uma antologia
que é Valdo Vieira, exemplo de vida. Então a pessoa relata em 1, 2, 3, 4 páginas algum exemplo que a pessoa presenciou, que viu o Valdo fazendo, pode ser em relação a ela, em relação a um terceiro, ok? É bem simples, o importante é fazer o relato. Não, a nossa ideia não é fazer nenhum tipo de gurulatria, né, de endeusamento, é seu objetivo, ó, cheguei um dia no tertuliário, o Valdo falou tal coisa para mim, ou eu vi ele falando tal coisa para outra pessoa, eu vi ele fazendo... E a pessoa faz uma conclusão daquele relato. Isso é muito importante. O que ele aprendeu com aquilo? Então, a gente está coletando, a nossa ideia é chegar em 50 pessoas diferentes. Eu já tenho 50 relatos, porque teve gente que escreveu mais de um relato, mas eu gostaria de ter 50 pessoas diferentes. Então, eu faço um convite a todo mundo aqui que quiser fazer parte. É só mandar um e-mail para mim, que é cesarcordioli@gmail.com, de maneira bem simples, põe lá o seu relato, ainda dá tempo. A gente vai estar meio que fechando isso agora no final do ano. Provavelmente, ano que a gente estabelece a linha de corte no final do ano ali e acabou. Aí a gente deixa quem quiser com o segundo volume ou uma outra pessoa que for tocar isso. Entendeu? Então é isso. Gente, vamos agora ouvir a voz da razão, que é a Adriane Laurentino. Ela vai fazer um resumo, peço para todos ouvirem atentamente o resumo do nosso debate. Fala aí, Adriane. Adriano, só uma bem coisa. Alto. Quem sabe quiser vir aqui para frente para o pessoal online ouvir? Isso, pode ser. Você sabe que isso que você vai fazer é muito importante, tá? É o resumo da história. E depois eu quero cópia, tá? Quero deixar listado. Pode tirar uma foto, me mandar. Fala aí. Tá. Calepino conscienciológico. Anotações do estudante de conscienciologia. Uma forma de organizar as ideias é anotar em um bloco de anotações. Processo de compilação de ideias. A pessoa deve levar a sério as suas anotações, as inspirações dos amparadores, trabalhar diariamente com a técnica do turno intelectual. O arquivo mais sério é o das reflexões pessoais. Agora, sobre a formação da Cognópolis. O nome da Cognópolis tem muito nome de santo. A prioridade é definir o nome da IC, aí eu coloquei aqui que a equipe já está trabalhando na definição do nome. Mater Pensene, levar a ideia da conscienciologia a fim de evitar o transviacionismo. Isso eu escrevi na entrevista do professor Val. Transviamento. Mas é isso. Transviamento. Questão da desviaciologia. Tóxico, ostentação social, idiotismo cultural, prostituição, antidesviologia, Mater Pensene mais sério da Cognópolis, mais necessário do ponto de vista assistencial. Desviaciologia, por capricho, também tinha anotado isso. Sugestão do nome, ortus, tem a ver com a retinealidade pensênica. Para construir uma Cognópolis, tem que pôr na frente o princípio da megafraternidade e é uma nova oportunidade para retomadores de tarefas. Aqui, importante fazer o resgate da história e valorizar os trabalhos já executados. O tradicionalismo é um idiotismo cultural. Aí, amparadores, o espartano, que tem a função de abrir caminho, e com um caminho aberto mudará a equipe de amparadores. Congregação do processo, IPC, trabalhar junto com a Cognópolis para a mediação de conflitos extrafísicos. Importante observar que antes de estar vinculado ao MEC, se está vinculado à conscienciologia. O grande desafio é a união das ICs. Todos somos intermissivistas. Se somos intermissivistas, ainda somos muito poucos nessa divisão. Desafio grupal. Conseguir manter a união. Compreender a força da união de todos e de todas as especialidades das ICs. Confucionismo. Quando Confúcio faleceu, o confucionismo se desmembrou. É isto que devemos evitar na conscienciologia. Não se faz uma Cognópolis
com uma IC somente, e sim com a união de várias ICs. Cuidar com o controle, mesmo que você ache que não deve escrever. Essa aqui eu vou passar porque eu não consegui ler. A Conscienciologia hoje vive um momento de decisão se será uma ciência com C maiúsculo. O problema com o grupo é a pseudo-harmonia. O desafio é eliminá-la. A parte mais importante nessa vida são as companhias, a grupalidade. Voluntariado. Investir na autopesquisa para conhecer, investir na autopesquisa. Para conhecer a Conscienciologia tem que estudar sério. Ainda somos amadores na busca de alunos para os cursos na Conscienciologia. Um dos maiores desafios da Cognópolis é dar um passo firme de cada vez. As grandes conquistas em Florianópolis foi na forma de mutirão. Muito obrigado, muito bem anotado. Pessoal, com isso então a gente está meio que encerrando aqui a nossa atividade. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, ao pessoal de casa que assistiu aí a atividade e desejamos nos encontrar em eventos subsequentes que a gente pode dar outros calequinhos e outras oportunidades. Amanhã? A gente gostaria de agradecer muito o César Irmão, todo o grupo da Praicê, mas de todos os voluntários que estão aqui também, essa edição especial do Calepino e esse aporte ideativo para o projeto da Cognópolis. E ficou, acho que, o gostinho demais. Então, fica o convite também para a gente poder fazer umas novas edições. E a gente queria agradecer também o Fabrício, que está em Foz, que possibilitou. Fala aí, Fabrício, tudo certo? O Gustavo também, que está aqui na transmissão. E obrigado, agradecer a todos. E muito obrigada, César. Só, gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.